Ao lado e na casa de Marinho. Mário Sérgio, irmão, obrigado por nos receber aqui. No ano de 2023, o Bahia lhe fez uma proposta tentadora e aí você não acertou, pensando em um dia voltar ao Vitória. Existiu esse fato mesmo, Mário? Não, existiu como existe o contrato, né? Porque muita gente às vezes pode até achar que é só conversa, existe o contrato Teve também. uma proposta? Proposta mesmo formal, né? Algo de papel. E não é à toa que quando o Cadu, né? Cadu Santoro, foi primeiro no Flamengo e o Flamengo aceitou a venda, né? E aí quando chegou a proposta comigo, mostrou valores lá, eu falei assim, cara, eu agradeço muito. Aí eu peguei e falei, cara, mas o que eu construí no Vitória, eu construí como torcedor também. Então, assim, não é pelo dinheiro. A proposta é muito bacana, né? Mas eu não quero não. Ei, ó, já você que tá olhando em casa aí, fica tranquilo, pega uma pipoca aí. Aqui tem resenha, mas tem história também. Eu sei que você vai gostar. Dá essa moral pra gente, dá moral pro canal do Dinâmico, o homem é diferenciado. Ele sabe até o nome. Legal, valeu. Ao lado e na casa de Marinho. Mário Sérgio, irmão, obrigado por nos receber aqui. Tá em casa. Vamos lá. Manda um abraço pra Dona Eliene, seu Zé Carlos que estão ali assistindo agora, que vai sair no canal que eles disseram que assistem. Obrigado aí, o seu Zé, Dona Eliene, os pais aí de Marinho, tá aqui. Marinho, eu quero conhecer sua história, né? Estão ali seus pais. O Guri de Penedo, falar sobre ele, falar sobre suas passagens pelo Vitória, Fortaleza, Flamengo e outras questões mais, sua saída daqui do Brasil para a China. Hoje eu tô aqui, Marinho, não é para apresentar sua nova vida não, como eu já vi aí Cartoloco fazer, Yara Fantoni fazer. Hoje eu quero apresentar o Marinho desde pequenininho, que a Dona Helene tá ali, ó, sua mãe tá ali olhando, desde pequenininho lá em Penedo. Começa aí, meu irmão, me contando de onde veio a paixão pelo futebol, né? Como começaram os primeiros passos quando você era criança. Vamos apresentar o Marinho desde pequenininho e até chegar aos dias atuais. Rapaz, na verdade eu vou te falar, vai ser longa essa entrevista. Vai ser longo se eu for falar do início, aí é complicado. Vamos resumir. Mas vou tentar resumir de uma forma mais que a galera também possa conhecer também, né? Porque eu acho que a galera vê o Marinho hoje, a galera eu acho que talvez não tenha uma dimensão, né, de como foi a trajetória. E começar em Penedo, eu vou te falar, cara, que quando eu era pequeno, não é que eu seja, né, eu não sou alto não, mas aí quando na época de gurizinho eu gostava muito de percussão, né, meu negócio era música, eu amassava as panelas da minha mãe, fazia as baterias lá no quintal, lá daqui a pouco ela falava assim, cadê a panela tal? Eu falei, tá lá atrás. Ela, o quê? Fazendo o quê com essas panelas? Chegava lá, tava toda amassada, que eu fazia de bateria. Aí de vez em quando ela, rapaz, você perdeu mais uma panela minha. A parte boa, velho, que dava pra trocar pro quebra-queixo, né? O cara passava, a gente entregava por panela, as coisas todas ali, o ferro velho. E minha mãe ficava chateada um pouco. Mas, cara, futebol também era coisa que eu fazia com frequência também, né? Mas eu acho que o meu sonho primeiro era ser percussionista de banda. Eu falei, pô, eu quero tocar numa banda da Bahia e tal, não sei o quê, que aqui que é o lugar da música, né? Eu sempre falei isso. E o futebol eu gostava de jogar, mas eu acho que eu não tinha aquele sonho de ser um jogador de futebol. Eu acho que eu gostava de me divertir, né? Eu acho que a minha mente era mais baseada em música mesmo, que eu curtia demais. Minha vida toda eu sempre gostei de música, de tocar percussão, de saber como é que era aqui na Bahia. E não por ironia do destino, né? Mas eu acabei recebendo um convite para estudar numa escola particular, né? Para ganhar uma bolsa e depois a minha mãe colocou eu na escolinha do Penedense. E nessa escolinha do Penedense, cara, eu lembro que era R$ 15 e minha mãe falou, ó, vou te dar um mês lá pra você brincar. Aí beleza, me inscreveu na escolinha pra um mês, né? E aí, cadê a chuteira? Não tinha chuteira. A minha mãe olhava de um lado, olhava do outro pra ver se tentava comprar essa chuteira. E eu tinha um passarinho, cara, papacapim. Já tinha oferecido R$ 100 no passarinho, eu nunca quis vender. E chegou uma hora que eu vendi o passarinho por R$ 50 para comprar a chuteira. Aí vendi o passarinho lá, comprei a chuteira. Aí entrei no Penedense lá, na escola do Penedense, fiquei um mês. Aí quando tava perto de acabar eu já tava preocupado, né? Se essa manhã vai pagar de novo. E aí o presidente do clube na época, né, o Juca Vasconcelos, lá de Penedo, falou, ó, a partir do próximo mês ele não precisa pagar mais não, a gente vai dar uma bolsa pra ele jogar aqui, de graça. Aí eu fiquei feliz, minha mãe mais ainda, né, que ela só pagou por um mês só, pra mim se divertir.
E aí eu acabei ganhando essa bolsa e ficando jogando no Penedense lá, né? Então foi o clube que me abriu as portas lá, né? O Juquinha lá, que foi um cara fantástico na minha vida. É claro que a gente tem que agradecer muita gente também, né? Nesse percurso também. O Fabiano, que foi o cara que me viu jogar lá na escolinha também. E me ofereceu a bolsa, né? Para estudar na escola lá, que é da Dona Fátima, a Escola Nossa Senhora de Fátima também, que ela era diretora na época e ela concordou, né, em me oportunizar, né? Então foi muito importante, assim como tantos outros também, né? No próprio bairro que eu morava também tinha um time lá do Lúcio, lá, que era a antiga Ponte Preta, né? O time de bairro, que também me deu uma oportunidade também. Então, agradecer o Nilton também, que era o professor lá, o Uri, os meninos tudo. É porque se for falar nome, às vezes você acaba falando nome demais e essas pessoas aí que fazem parte, né, da minha história, são pessoas que eu sou muito grato. Então, de lá do Penedense comecei a jogar, apareci numa competição Copa do Nordeste, que na época a gente fazia preliminar, né, do profissional. E num jogo lá eu acabei indo muito bem. A gente ganhou a competição Copa do Nordeste Sub-20, eu acho que foi a primeira lançada Sub-20, que eu jogava ainda no Corinthians Alagoano. E a gente disputou lá e eu fui destaque, né? Eu recebi até o prêmio do Souza. O Souza era meio campo, jogou em São Paulo. Ele é Sim. alagoano também, né? Então até hoje eu tenho uma foto com ele me dando uma chuteira, né, de revelação da competição. E quando eu encontrei ele a primeira vez, que eu já estava jogando já profissionalmente, aí eu falei para ele, cara, lembro bem de você, que você foi o primeiro cara que me deu uma chuteira de premiação e tal. E ele ficou feliz pra caramba. E depois daí a gente criou uma amizade também, uma amizade muito bacana. Então, assim, essa é um pouco da trajetória, né? Saindo de Alagoas, do Penedense, Corinthians Alagoano. E daí depois comecei a rodar também. Se você quiser, eu já continuo também, mas Não. vou esperar você fazer alguma pergunta aí. Não, é verdade, senão aqui a gente ficaria 1h30 de bate-papo. E por mim tava ótimo também, Mário. Ô, Mário, sobre ainda a criança, né? O Marinhozinho. Você, até hoje, você é um cara bem aleatório, engraçado, que as pessoas patam da entrevista falando que você, pô, pra Marinho, tá dando risada. E quando você era criança, velho, deu muito trabalho aos pais aí? Bastante. Bastante já fui expulso da escola. É mesmo? Fui expulso da escola. Quando eu cheguei em casa, ele perguntou, tá fazendo o que essa hora aí? Eu falei, não, a gente já tá de férias já. Aí depois encontrou o menino lá e o menino falou pra ele, ei, Zé Carlos, por que o Marinho não vai pra escola? Ele falou, oxe, ele falou que já passou de ano. Aí meu pai falou, o quê? Me levou na escola lá e a diretora falou que eu tava suspenso, né? Que eu tinha sido expulso Sim. lá e aí ele foi lá e falou com a diretora lá e falou, ó, pelo amor de Deus, bota ele de volta aqui. E não tem o que a gente fazer, a gente trabalha muito e não tem como ele ficar em casa. A professora me deu outra oportunidade, eu voltei pra escola de novo, né? Fiquei de recuperação, mas passei lá nos finalmente. Cara, na verdade, a escola não era tão boa não, mas Deus era muito bom, né? Eu sempre fui um cara muito inteligente, mas na matemática eu era mais difícil. Mas no restante, assim, eu acho que deu pra passar no final das contas, na recuperação eu dava certo. Marinho, aí já iniciando ali o processo da base, você começou com quantos anos na base? Eu acho 14, 15, eu não tive muita base como eu vejo hoje não, né? Os meninos começam com 10 anos, 11 anos, morando em concentração, como eu já peguei na própria base do Fluminense quando eu cheguei. E os meninos hoje muito novo, né? Já tá no clube morando em concentração, então hoje tudo começa muito cedo, né? Mas aí você com 14 foi pro Fluminense? Entre 14 e 15 eu fui pro Fluminense depois, né? Eu fui pro Santos ainda, fui pra base do Santos ainda. Antes. 2006 ali eu fui pra base do Santos. Aí fiquei no Santos, fiz teste, passei. Aí os caras, negócio de documentação lá de 1 ano de contrato, 6 meses de contrato. Fiquei 3, 4 meses só no Santos, depois fui embora. Saí de São Paulo lá, nem avisei lá, só falei que ia pra casa de uma tia, fui embora pro Rio. Aí fui lá e fiz teste no Rio. Na hora que eu cheguei no Rio, o professor lá, o treinador da base, me ligou e falou assim, cara, a gente quer saber o que aconteceu com você, que você foi embora e tal. Eu falei, não, professor, oxe, vim embora, os caras aí não resolveram nada e eu segui minha vida. O Lino, treinador da base na época lá no Santos. Joguei com o Rafael também na base, né? O goleiro Rafael, Sim. Rafael Cabral. Aí lá fui embora. Fui fazer teste no Fluminense lá. Aí passei, aí fui trabalhar com o Bismarck, ex-jogador, né? Que Lembro tinha uma também. empresa, né? JMB, que era Jorge Machado e Bismarck. Os caras eram muito fera também na época, né? Os empresários muito... Os caras de nome, os caras tinham muita moral, né? De colocar jogador em clube e tal. E aí eu saí, fiz teste no Fluminense e graças a Deus passei.
E comecei lá, né, a trajetória também. Do profissional foi no Fluminense? O profissional foi no Fluminense. Renato Gaúcho era o treinador, me deu a oportunidade ali. Mas, Marinho, a gente, por exemplo, assim, a gente está na sua casa hoje, né? Devido à sua história construída, graças a Deus, uma bela casa, você tem uma vida bacana, etc. Mas quando a gente olha para trás, poucos conseguem chegar porque poucos suportam viver o que vocês viveram, né? Imagino que muita trairagem, muitas decepções, lágrimas, você fica chateado com o treinador que não lhe bota e o outro não gosta mais. É um mix de emoções que, quando bota na peneira realmente do Chegando no Profissional, pingam poucos, né? O que é que você pode contar? Muitas crianças, Marinho, com certeza estão assistindo a essa live. As crianças lhe amam. Pela sua forma de tratar as pessoas, por você ser engraçado, por você ser o cara do drible também. As crianças gostam muito de você. Imagino que tem muitas crianças que sonham em ser jogador. Então, conta esse processo assim, da base ao profissional. O que foi que você viveu de dificuldade e teve que ultrapassar as barreiras? Cara, na verdade, essa pergunta foi muito boa, porque normalmente, às vezes as pessoas perguntam de como o Marinho é hoje. E desde essa época aí, quando eu estava lá em Peneda, antes do futebol, de pensar na música e tudo, eu tinha que trabalhar também, né? Minha mãe é a única que tinha trabalho carteira assinada. E eu e meu pai de vez em quando fazia uns bicos, pintar um muro. A gente fala lá, capinar, né? Fazer um terreno, uma casa. Aí a gente ia lá limpar. E aí meu pai, a gente saía junto, né? Meu pai na bicicleta e eu no bagageiro atrás, segurando o carro de mão, né? Que a gente levava enxada, ciscador, né? Pra fazer o nosso bico. A gente às vezes ganhava 25, 30 conto. E aí o meu pai limpava, eu ciscava ali, botava dentro do carrinho de mão e deixava lá embaixo o lixo. Então essa parte era bacana, mas é a parte dos bastidores que ninguém entende, ninguém vê. Eu acho que as pessoas veem muita foto, mas não vê o filme, não vê tudo que passou. E aí eu fazia bico com meu pai no final de semana. Minha mãe tinha uma prima, a dona Nilza, que tinha uma banca de fruta e verdura na feira. Final de semana eu ia para lá trabalhar com ela. Então eu ia lá vender fruta, verdura. Pegava um carrego de vez em quando, que às vezes eu botava as verduras em cima do carro de mão e saía, vendia o moia a dois reais e saía vendendo. Quando eu acabava de vender tudo, voltava para a banca e continuava vendendo. Então, assim, isso era a parte que muitas pessoas não viam. Então, assim, uma coisa que a minha mãe sempre falou para quando eu começasse na minha vida, se fosse para mim me dar bem, passando por cima dos outros, ela falou, continua do mesmo jeito, eu não quero que para você se dar bem tenha que mexer nas coisas dos outros, tenha que passar por cima de alguém para você ter sucesso. Eu acho que quando a gente faz as coisas e trabalha com muita dignidade, Deus abençoa. E eu sempre aprendi isso, então eu estava lá limpando com meu pai um terreninho, de vez em quando meu pai recebia a proposta para pintar muro, a gente estava lá pintando muro, né? Meu pai de vez em quando fazia pedreiro também, de chapiscar um muro, de subir um muro também. Então, tudo que aparecia como oportunidade, a gente ia. No domingo, quando tinha um jogo lá no campo do Vasco, eu pegava o carrinho de picolé, que era lá do rapaz que vendia lá, esqueci o nome dele. Ele tinha uma venda de picolé, eu pegava o carrinho e saía para vender os picolé. Aí ele falava, você tem 5 picolé aí para você chupar durante o dia, né? De bônus. Sim. Aí eu ficava vendendo picolé lá no campo e eu falei, cara, só vou voltar quando eu tiver com o carro vazio. Aí voltava lá e era bom, né? Eu pegava o meu dinheirinho, já chegava em casa e já contribuía. Sim. Já contribuía. De vez em quando eu pedia meu pai ali uns 2, 3 contos para me jogar um videogame, né? Que eu gostava lá no Seu Severino lá. Também era o lugar também que meu pai me achava direto, porque eu ia para a escola de vez em quando, queria gasear uma aula. Ficava lá no Severino, Aqui é fila não alta. faça isso não. Não perca a aula não, porque a falta também reprova. E eu só vim entender depois. Mas assim, era muito bacana, cara. Muito bacana que a infância era isso, né, cara? Então, assim, eu nunca tive vergonha de trabalhar na banca, nunca tive vergonha de pintar um muro, de fazer nada. Então, eu sempre falei, cara, se o futebol não der certo, eu sei fazer um monte de coisa. Minha mãe me ensinou a fazer comida cedo, me ensinou a me virar sozinho, desde cedo. Então, assim, eu falo que o que acontecesse na minha vida, se não fosse certo futebol, eu ia continuar aquele cara lá trabalhando, vendendo minha fruta, minha verdura, pintando meu muro, pegando meu carrego, vendendo meu picolé. Porque o mais importante, cara, é a gente ganhar o nosso dinheiro com dignidade. Perfeito. Não tem nada que me faça ganhar dinheiro demais dando prejuízo em alguém ou pegando as coisas dos outros. Então, eu aprendi dessa forma. Então, assim, foi dessa forma que eu aprendi e é o que eu carrego para mim, para minha filha.
o meu dia a dia, ele é isso, de brincar, me dedicar e fazer com que os jovens, né, as crianças que estão assistindo, né, que permaneça, que lute pelo seu sonho, que não é fácil, eu vou te falar, não é fácil. E eu viajei para Maceió com eu e mais dois. Um sentiu saudade da namorada e o outro começou a se juntar com os profissionais que já tinham nome na época. E ele sendo infantil, juvenil ainda, já queria estar no meio dos caras que já era profissional. Então eu falava, cara, não anda com os caras, porque os caras já estão no outro patamar. Então não adianta, que minha mãe sempre falava, que se junta com porco, farelo come. Então assim, calma, vai com calma, porque a gente sabe que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e eu sempre aprendi desse jeito. Então assim, eu só vou andar com as pessoas que me servem no momento ali, até porque eu tinha que andar com os meninos da minha idade, os meninos que jogavam, que era do sub-20. Eu nunca fui o cara que gostava de andar com os caras mais velhos, porque já tá no profissional, eu nunca gostei. Eu gostei de andar com os caras que é do meu nível, que tá bem ali comigo, que a gente tá correndo atrás do mesmo sonho. Então eu não queria nunca pular etapas. Então acho que foi isso que me manteve firme para poder chegar. Que não é fácil também, eu acho que de 50 jogadores aí que eu joguei, eu acho que não tem 10 aí que vingou. Então é muito difícil, né? É uma profissão muito ingrata, você conhece de tudo, pessoas boas, mas também conhece muita gente, né, que vai passar a perna em você por você ser bom ou bobinho demais. Mas assim, eu acho que tudo que fizeram contra mim, eu acho que eu nunca revidei, eu acho que eu sempre fui o cara que eu entreguei o que eu tenho de melhor. Que é a minha alegria, que é a minha humildade e continuar fazendo as coisas que eu acredito muito. Agora você, depois do Fluminense, foi pro Inter? Fui pro Inter. Fui pro Inter, lá no Fluminense chegou uma dificuldade para renovação, eu já estava no profissional, mas os caras chegaram para renovar e eu na época eu estava no profissional ganhando R$ 600, né, já no profissional, e quando foi na renovação eles queriam aumentar para R$ 1.500. E aí o Inter fez uma proposta de 5 anos de contrato ganhando R$ 20 mil, aí eu falei, não tem como eu recusar, né? Na época a gente tá falando de 2008 para 2009, eu falei, não tem como. Aí fiquei afastado 6 meses até o meu contrato acabar, treinando separado, tinha que treinar diferente, não treinava com bola, só volta ao campo. Era bem complicado, os meninos treinavam às 8h30, 9 da manhã, eu treinava às 11h30, quase meio-dia. Tinha que correr no sol quente, mas faz parte isso, né? Eu acho que isso aí também sempre me fez aprender que o futebol, você é bom enquanto você está dando fruto, depois que você não é importante, você é descartado, mas faz parte isso. Eu acho que o futebol, quando virou negócio, é isso aí. Então a gente tem que sempre estar bem, sempre treinar, se dedicar, estar preparado para aceitar, né, quando vier as oportunidades, a gente ir lá e fazer o nosso melhor para que a gente venha estar sempre bem. O Lisca deu entrevista recentemente, eu acho que você deve ter visto, né? Falando que ele te deu uma oportunidade no Náutico, se eu não estou enganado, que No quase Náutico. você para de jogar. Praticamente, né? Eu acho que eu cheguei com uma expectativa muito grande no Inter, coisas que eu vejo o que hoje acontece. Hoje você tem mais oportunidade por ser novo. Naquela época não tinha. Eu era novo, era talentoso, mas os caras falavam que eu ainda precisava maturar ainda, precisava que eu tinha que jogar na base, tinha que ganhar na base para depois voltar pro profissional. Então, mesmo sabendo que eu já praticamente já pulei etapa no Fluminense com 17 anos, já tinha estreado no profissional, coisa que era difícil. Isso mesmo. Só que aí depois cheguei no Inter, não, ele precisa maturar ainda, precisa ganhar cancha, precisa jogar mais. E toda vez que eu descia para jogar na base, eu ia lá, fazia gol, era artilheiro, voltava, não jogava. Né? Eu acho que quem era mais velho na época, os caras mais experientes, era o que tinha mais oportunidade. E eu, por ser novo demais, talvez não entrava. E foi assim. Passava ano, eu não jogava, descia para a base, arrebentava, voltava, não jogava. E foi bem complicado isso, porque eu falo, cara, se fosse na época de hoje, eu com 17 anos, talvez já tinha até sido vendido para a Europa. Que na época também, quando eu saí do Fluminense para o Inter, eu tive proposta do Sporting Braga, o Inter que não quis vender. Né? Então, assim, na época, os caras ofereceram 2 milhões de euros. Né? Que naquela época era dinheiro, né? Hoje já não se fala tanto em dinheiro, 2 milhões de euros já não é tanto dinheiro assim, né? Por molde de hoje, pelo futebol que é hoje. Né? As cifras aumentaram, hoje uma compra é muito mais difícil, é muito mais dinheiro no jogador, talvez, que às vezes não faz tanto gol, o jogador que só por ser novo já é vendido por bagatela aí dos seus milhões de euros aí, né? E na época eu descia para a base, era melhor jogador, ia para a Itália, artilheiro, voltava, não jogava. E hoje eu vejo os jogadores sendo vendidos por muito mais, fazendo muito menos. Mas o futebol hoje mudou, né? Hoje o jogador está mais caro. Né? Hoje, para você trazer um jogador para o clube hoje, você tem que pagar muito dinheiro para trazer um jogador, seja por empréstimo, seja
seja numa compra. Então, hoje também facilitou muita coisa também, né? Principalmente para os jovens, né? Que hoje precisa jogar só 5, 6 jogos no profissional, fazer um golzinho lá, outro cá, e já foi, é vendido. Mas não é que é ruim, é bom para o clube também, né? Que consegue fazer com que o clube cresça mais, porque você consegue vender mais também hoje em dia, os jovens mais com a idade menor, né? Entendi. Pessoal, Marinho aqui, bate-papo com ele. Se você não curtiu esse vídeo ainda, aperte na curtida aí, para que mais pessoas assistam. E claro, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Dinâmico. Agradecer a nosso Mário Sérgio por esse bate-papo, na própria casa dele, inclusive. Aí, Marinho, você já no Náutico, etc., você sai do Náutico pro Ceará? Saiu do Náutico pro Ceará. Essa situação aí que você falou... Sim, do Lisca. Eu praticamente, cara, na situação do Lisca, eu sempre fui um cara que acreditei muito no meu trabalho, sabe? Mas eu sempre fui um cara muito dedicado também. Às vezes eu cansava de... As pessoas prometerem demais. E numa época dessa até bateu aquela vontade assim, cara, acho que eu vou voltar lá pra minha cidade mesmo, trabalhar e fazer o que eu sei fazer. Você pensou em parar mesmo? Eu pensei, em um certo momento me desanimou assim. Porque eu cheguei no Inter com status, cara, de uma revelação, dos caras querer vender e nunca me vendeu. Depois os caras me emprestaram pro Caxias, né, em 2011. Fui disputar a Série C em 2011 pelo Caxias e fui mandado embora. Eu lembro que fui pegar minhas coisas, cara, minha chuteira, meus tênis estavam num saco de lixo, um saco preto de lixo. Que isso? E aí eu olhei e falei, cara, me desanimou isso aí. Eu falei, cara, olha a situação que eu tô passando. E acabei, cara, eu cheguei em casa mal, eu cheguei em casa chorando pra Fran, né, minha esposa. Eu falei assim, cara, eu não tô cansado disso aqui. Eu cansado disso. E depois eu tava pra voltar pro Inter de novo, né, que eu tava por empréstimo no Caxias, fui mandado embora, o treinador era o Agel. Me mandou embora, nem olhou na minha cara, beleza, fui embora, vida segue. Guilherme Maculha me liga, ó, assumi o Paraná aqui, quero você aqui comigo. E eu, pô, saí da Série C, fui mandado embora da Série C, fui pro Paraná, o Paraná tava disputando a Série B. Aí eu falei, cara, fui mandado embora pra disputar uma Série B, né, saí da C. Guilherme Maculha me deu uma oportunidade também, grandiosa também. Aí eu fui pro Paraná, consegui no Paraná, cara, fazer acontecer. Fiz uns golzinhos lá, umas assistências lá, o time terminou bem, o time não caiu, permaneceu na Série B, eu fui muito importante naquela reta final. Eu lembro que a situação um pouco financeiramente estava bem difícil, né? Eu lembro que eu vendia almoço para comprar janta. Eu levava a marmita para trazer para a Fran, que é só eu e ela, morava no flatzinho pequenininho, que era quarto de sala, cozinha, tudo junto, né? E às vezes trazia a marmita para ela comer, de vez em quando a gente olhava, tinha um cofrezinho nosso lá, não tinha nada, só comprava miojo e pão, velho. Pra muita gente, tipo assim, ah, não, futebol e tal. Só porque assim, eu só recebia do Paraná quando o Inter repassava. E o Inter não tava repassando, então eu tava jogando no Paraná sem receber. E tava difícil, cara, lá, porque, pô, eu já passava 1, 2 meses eu sem receber nada. Eu falei, cara, eu preciso comer, fazer as coisas, e ia lá e trazia almoço direto. Quando o treino era à tarde, eu trazia a janta. Quando o treino era de manhã, eu trazia almoço. Então tava bem complicado, cara. Eu lembro que a situação mais difícil foi quando eu comprei um apartamento e eu pagava todo mês, né, no apartamento. Pagava na caixa ali. E eu lembro que tava 2 parcelas atrasadas, cara. Ia fazer a terceira. Eu fui lá na sede do clube lá, falar com o diretor. Fiquei praticamente do meio-dia até as 4h30 da tarde, velho, pro cara pagar. E eu tava agoniado, tava uma sensação, um sentimento, cara, porra, difícil mesmo. E aí o cara falou comigo, ó, eu vou resolver isso aqui. Aí eu fiquei esperando lá na frente da sede, depois o cara voltou e falou, ó, a gente vai pagar esses 2 e o que vai vencer. Irmão, eu falei, ó, vocês não precisam nem me pagar mais, eu fico aqui atrasado, mas pelo menos o meu apartamento eu não perco, né? Que era meu primeiro apartamento que eu tinha conquistado cedo, né? Ali em 2011, o primeiro apartamento que eu comprei em 2010, mas eu tava pagando, né? E aí eu falei bem assim, cara, e foi um alívio. Eu lembro que eu botava o carro na garagem, só que se eu saísse eu tinha que voltar e pagar, né? Porque era diferente, né? Não era do próprio condomínio que eu morava, né? Eu morava num flatzinho que era praticamente na beira de estrada, assim, na beira da pista principal lá em Curitiba. E aí eu comecei a ir correndo pro treino, velho. Ia correndo pro treino, toda vez eu chegava no treino suado, os caras falaram, mano, por que tá chegando suado aqui? Aí eu falei, não, porque eu já venho treinando, né? Só que até então muitos não sabiam, né? Que eu deixava o carro lá para não sair com o carro e voltar, ter que pagar. E aí o Edson Rocha, um zagueiro que tava lá,
Eu falei pra ele, ó, irmão, eu tô vindo correndo porque eu não vou ficar pagando, né, mano? Eu não tô com dinheiro, o clube não me paga. E ele pegou e me deu R$ 50. Ele falou, não, velho, vou te dar 50 aí pra você te ajudar, mano. Vai, você tem carro, vai pro treino com carro. E foi um cara que me ajudou muito, então assim, é um cara que eu sou muito grato esse cara. Eu lembro que a esposa dele montou um estúdio de trabalho funcional lá em Natal. Aí ele, pô, velho, você consegue fazer um vídeo, isso depois, né, que eu já tava jogando, se eu não me engano, eu tava no Ceará, eu acho. E aí eu falei, não, mano, faço na hora. Poxa, tá doido, você foi um cara que, pô, o cara que supriu ali quando eu tava, porra, tava no vermelho ali. Eu falei, conta comigo, irmão, você é louco? Aí, pô, deu certo. Aí, beleza, joguei no Paraná e depois daí saí, voltei pro Inter. Aí no Inter não joguei. Aí, essa situação do Lisca, cara, quando eu voltei pro Inter e fui emprestado de novo pro Goiás. No Goiás a gente foi campeão da Série B, campeão goiano, só que eu não joguei tanto. Aí a gente acabou o ano lá, e eu não renovei e voltei pro Inter. Só que chegou no Inter, os caras me afastaram. Aí no Inter foi na hora que eu falei, mas assim, cara, depois que eu passei tudo no Paraná, desanimei, aí a decisão quase que eu parei foi aí. Porque quando eu já tinha sido afastado, eu fiquei 6 meses, cara. Eu lembro que eu fiquei 6 meses, de novo, afastado no Inter. Meu contrato acabava, o treinador, o Dunga, na época no Inter, falou que eu voltaria na pré-temporada. E quando eu voltei na pré-temporada, empolgado pra querer ir, os caras ligaram pra mim e falaram, ó, amanhã tu não precisa se apresentar aqui não. Se apresenta lá em Alvorada, lá, que é o CT da base. E aí, cara, imagina, eu fazia uma viagem, era 1 hora praticamente, 40 minutos pra chegar lá. E outra, lá eu não fazia campo, eu só fazia academia e caixa de areia. Academia, caixa de areia e corrida no campo, em volta do campo. Passei 6 meses assim. Eu tava treinando só academia, cara, que eu me inscrevi na academia do shopping pra malhar também, pra não perder. Aí eu comecei a treinar tanto na academia do shopping que uma vez eu fui pegar um lanche e a menina perguntou se eu trabalhava no shopping. Porque eu tava toda hora lá pegando lanche, né? Depois que eu saí da academia. Ela falou, porque quem trabalha tem desconto, você trabalha aqui? Aí eu falei, não, trabalho não. Então assim... E você já tinha ficado 6 meses no Fluminense. Já tinha ficado 6 meses no Fluminense. Só que eu fiquei 6 meses no Fluminense feliz, porque eu sabia que eu tinha um pré-contrato assinado. Entendeu? O difícil foi eu ficar 6 meses no Inter e sem saber pra onde eu ia no final do ano. E praticamente quando o meu contrato acabou no Inter, eu não sabia pra onde eu ia. E aí aparecia um time ali, um time aqui. E aí o Lisca era muito amigo do meu empresário já tinha colocado ele em alguns clubes e pedi uma oportunidade pra ele. E ele me deu essa oportunidade, falou, ó, não, eu trago ele pra cá. Imagina aí, eu passei 6 meses, cara, sem jogar, só fazendo academia. E quando eu cheguei no Náutico pra fazer um trabalho, tipo, 10 dias de trabalho físico pra poder já estrear. Então, assim, eu fiz a minha estreia, joguei na minha estreia, no segundo jogo eu machuquei. Já tive lesão muscular. Aí voltei, recuperei, voltei, joguei, machuquei de novo. Foram 5 lesões musculares que eu tive. Mas consegui jogar até as finais. E nas finais do Pernambucano eu fui muito bem. Né? A gente perdeu a final pro Sport. O Náutico fazia um tempo que não disputava uma final. E eu fui muito bem nas finais. A gente acabou perdendo por detalhe. Né? Na final a gente ficou com um jogador a menos no último jogo, no jogo em casa, que a gente estava bem, a gente estava amassando o Sport. E aí acabamos perdendo a final. Na Série B, o Lisca caiu. E quando ele caiu, chegou o Dado Cavalcante. Né, os caras chegaram e falaram assim, Mário, como você não teve pré-temporada, você machucou bastante aqui, a gente vai fazer um trabalho específico. Né, o Ricardinho, o preparador físico, e o Fred, que hoje ele trabalha no Red Bull Bragantino, o preparador físico, e o Ricardinho era outro preparador físico também, que trabalhava no Atlético Mineiro, depois ele saiu, não sei com quem ele está agora. Mas foi 2 caras importantíssimos na minha caminhada, porque eles me fizeram retornar jogar futebol em alto nível, porque como eu passei muito tempo sem jogar, eu tive muita lesão muscular, porque eu não tinha uma pré-temporada, então eu jogava e não descansava. Então assim, eu não tive um tempo adequado como os meninos têm de 15, 20 dias. Eu não tive, então eu fazia 10 dias de físico para poder estrear, de 6 meses parado. Então assim, esses caras me ajudaram muito. Eu fiquei vários jogos sem jogar, para depois quando eu começar a ter a oportunidade, eu não sair mais. Aí fiquei uns 15, 20 dias sem jogar, só trabalhando a parte física, academia, trabalho de força, trabalho de isocinético para ver como é que estava a força. E acabei voltando, tendo uma sequência na Série B, o time permaneceu na Série B, eu fui muito bem. Aí o Dado Cavalcante tinha saído também, foi pro Ceará
E nessa que ele foi pro Ceará, ele falou, ó, eu quero te trazer para cá. Né? E aí eu saí do Náutico, porque o meu contrato era de 1 ano só. Saí do Náutico e fui pro Ceará. E no Ceará, graças a Deus, as coisas aconteceram. Rapaz. No Ceará. Ó, a gente já tem o quê? Uns 20 minutos de entrevista. E ele contou talvez 1% do que ele viveu antes de ir pro Ceará. Isso mesmo. Que é quando, de repente, você conhece a história, né? Ou seja, a gente olha hoje, é tudo flores, vá. Tem espinhos também. Antes de entrar nessa área do Ceará, que aí começa aquela coisa toda. É, começa. Tem alguma história, Marinho, que você precisou esconder dos seus pais para evitar um sofrimento, uma tristeza deles? Eu tenho uma história dessa, né? Mas a entrevista é com você. É tipo assim, rapaz, não vou contar para eles não, porque senão eles vão ficar tristes e aí pode até me afetar, eu vou esconder aqui. Alguma história assim, nesse período que você viveu? Ah, cara, na verdade eu acho que foi isso, né? Às vezes eu falei, até eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu falei assim, ó, aqui tá bem difícil aqui. Tô sem receber e tal, e tá bem complicado assim. Eu tava com pensamento justamente de voltar para casa e largar. E daí eu lembro que a minha mãe até falou assim, ah, você quer que eu mande um trocado para você? Porque eu não aceitava, nunca aceitei porque eu sei que também lá era difícil, entendeu? Sim. Então eu nunca queria aceitar isso. Eu lembro que até a minha sogra também ajudou a gente até na época. Mandou um dinheiro lá, transferiu um dinheiro para nós. Rapaz, imagina. Então, assim, eu não queria dar trabalho para minha mãe, mas a minha sogra sempre também foi esse alicerce também. Quando minha mãe, uma hora ou outra, queria mandar, eu já queria, não manda não, que a senhora já ganha pouco aí. Minha sogra também ia lá e me ajudava, mesmo também não ganhando muito, mas já ajudava a gente. Então, assim, essa parte às vezes eu escondia um pouco, sabe? Entendi. De casa, assim. Que quando eu saí de casa, eu sempre aprendi a ser um homem da casa muito cedo também. Então eu falei, cara, eu só volto pra minha cidade do dia que eu conquistar o maior sonho, que era minha mãe ter uma casa, né? Uma casa própria, porque a gente morava numa casa, a casa era pequena. E eu não tinha quarto na época, né? Minha mãe sempre improvisava lugares pra mim. E o último quarto que eu me lembro lá da nossa antiga casa era um corredor. Que você entrava no corredor, era o banheiro. Minha mãe botou uma cortina, botou a minha beliche ali e falou, ó, aqui agora vai ser seu quarto. Então eu só tinha a luz ligada quando a pessoa ia no banheiro. Ia no banheiro, ligava a luz do meu quarto, né? Sim. Então esse corredor improvisado era o corredor do banheiro. Então você para passar no banheiro, eu tava na cama aqui, a pessoa ia lá, ligava a luz, acendia meu quarto, né, praticamente. Usava o banheiro, saía, desligava a luz do meu quarto. Então assim, esse era o meu quarto. Eu falei, mãe, um dia eu vou dar uma casa pra senhora para eu ter o meu próprio quarto. Aí também ninguém vai entrar não. Então assim, graças a Deus, né? Eu acho que foi o maior objetivo e foi o primeiro objetivo conquistado. Que foi a casa para minha mãe, né? Quando eu estava ainda no Fluminense. Depois daí que eu conquistei a casa para minha mãe, eu falei assim, pronto, agora o que vier é lucro. Pensar em comprar o meu lugarzinho para morar, que foi aí o apartamento. Né? Que foi esse que até hoje a gente tem lá, que tá alugando lá. Então, assim, são coisas assim que eu tentava esconder justamente para não trazer preocupação. Eu sempre fui um cara que eu me preocupava muito mais com as coisas de casa, né? Então, porque eu aprendi a ser um homem da casa muito cedo, de me preocupar como tá lá. E muitas vezes eu falava assim, não tenta trazer problema demais não para mim, porque às vezes eu tenho coisa demais e às vezes pra gente ter que gerenciar e absorver problema demais é muito complicado, principalmente eu que estou no futebol e a gente tem que jogar. É problema de uma coisa ali, é uma coisa aqui, então eu sempre falo, cara, tenta não falar isso perto de jogo. Até para blindar, para o cara ficar blindado, porque a pior coisa é você ir jogar quando acontece alguma situação antes. Lá na China, eu vou te falar da China, eu sei que a gente vai chegar lá ainda. A situação da China, eu estava no quarto dormindo e era só a Fran sozinha em casa. Com a Alicia pequena ainda. Minha sogra até foi lá na China ficar com a gente, dar uma ajuda, né, para mim ficar mais tranquilo também. Eu fui jogar e eu estava concentrado, era 5 horas da manhã, a Fran estava me ligando falando que a Alicia tinha que ir no hospital, que ela estava mal. Eu tive que acordar às 5 horas da manhã, eu tô lá no corredor do quarto. Lá ficava sozinho no quarto, né? Mas eu saía e ficava no corredor. Nisso que eu tô no telefone, passa o treinador, que era o treinador era chinês, né? Já tinha saído o que era o coreano, que estava lá quando me contratou. E o treinador era o chinês, que era o treinador. E ele me vê no corredor e ele começa a falar em chinês ali e eu não tô entendendo nada. Eu só falo assim. Só fala assim pra ele, balança a cabeça. Aí ele fala alguma coisa, entra no quarto e tal. E aí me preocupa, né, cara? E aí eu lembro que a Alicia tava mal e o tradutor depois veio falar comigo, ó, o treinador pegou e viu você no corredor de madrugada.
sendo que a gente tem jogo hoje e tal. Aí eu falei assim, eu tô preocupado com a minha filha, se quiser me tirar do jogo, pode até tirar. A minha filha tá lá, minha esposa tá sozinha lá e minha filha tem que ir no médico. E aí eu pedia pra ele, pro tradutor, liga pro motorista lá, pro Tchô, que era o apelido dele, liga pro Tchô lá e fala pra ele levar minha esposa no médico lá. Não tinha hospital particular, você pode ter o dinheiro do mundo, irmão, mas na minha cidade não tinha hospital particular. Assim, o atendimento é bom pra lá. Só que imagina aí você entrar no hospital, que eu já fui lá, quando eu tinha voltado da viagem, tive que ir lá no hospital, as crianças, cara, andando no corredor pra cima e pra baixo com o soro na cabeça, que eles botam na cabeça, né? Eles botam a agulhinha aqui e as crianças tomam na veinha aqui. E as crianças ficam correndo pra um lado e pro outro, os caras vendendo balão dentro do hospital, pô. E aí, tipo assim, parece que é uma bodega, os caras vendendo balão dentro do hospital. Eu falo, acho que maluquice é essa? Isso é que assim, é normal pra lá. Eu entrei com a minha filha, quando eu tava lá, entrei com a minha filha e minha esposa dentro da sala, o médico nem olha pra criança, ele fica só com papel, aí o meu motorista dava o papel pra ele, ele com a cabeça baixa nem olhava pra nós, olhava aqui, dava pra ela e saía. E isso que você não entra sozinho. Você entra lá na sala dele e já tem gente lá. Tem tipo 2 casais já dentro da sala. E você entra também lá e fica 3, aí ele olha aqui, não avalia a criança, manda sair, aí o que é que tá falando aí? Aí ele fala pra mim no português, traduzia no telefone. Não, ele falou que era pra fazer soro na veia. Aí a gente ia lá, a mulher queria raspar já a cabeça dela pra botar, aí eu falei, não, vai botar não. Puxei ela e falou, bota em outro lugar aí, no braço, não sei o quê. Aí botou no pé, pegou a veinha do pé dela, botou o soro no pé. Então lá é tudo muito diferente, mano, mas assim, tava muito difícil. Como é que eu vou deixar a minha filha no hospital com a minha esposa? A minha preocupação era muito grande. Eu até joguei no dia. Mas esse tipo de coisa, muita gente não sabe, mas eu sempre falo, evita trazer problema, a não ser que seja muito grave, que você não quer, mas evita, velho. Qualquer tipo de probleminha, para não trazer para você, que você vai ter que concentrar para jogar um jogo, talvez seja o jogo o mais importante da sua vida. Então, assim, é muita coisa pra gente ter que administrar. Então, essas são as partes complicadas, né? Que muita gente não entende, mas a gente fica na concentração, tenta ficar muito longe do telefone. Por isso que lá eu fico jogando dominó, jogando a sinuca, os meninos ficam jogando ludo, pra justamente você ter o tempo de pensar exclusivamente no jogo e tirar um pouco das preocupações de casa, entendeu? Entendi, São várias histórias assim que acontecem. Alejandro, 2024, a filha estava na UTI. Ronald, recentemente, inclusive, no último jogo do Vitória, a filha na UTI, ele já viajou direto. E às vezes a gente, eu digo a gente, né, como imprensa, mas também como torcedor, não tem acesso a essa informação. E aí o cara vai mal, horroroso e tal, mas não sabe o que é que tá na cabeça do cara, né? É, muita coisa. Sendo que eu lembro que a parte boa, que 2016 aqui, quando eu tava concentrado pro jogo, eu falei pro Mancini, professor, eu preciso... E vai ter o nascimento da minha filha, né? Que foi no sábado. E aí ele falou assim, ó, vai no nascimento dela, a gente libera você, você volta, dorme aqui, no outro dia a gente te libera para ir no hospital, você pega a sua esposa no hospital, leva para casa e tu volta aqui, almoça, descansa um pouco e a gente vai pro jogo do Inter. Beleza, eu fui no nascimento da Alicia, né? Que foi no Hospital Aliança. Sim. Fui no nascimento dela, voltei, dormi na concentração. De manhã, fui cedo pro hospital, que ela estava liberada já. Aí a gente pegou ela, trouxe, na época eu morava no Le Parque, a gente trouxe ela para casa, eu trouxe ela para casa, deixei elas em casa, dei um beijo nas duas, voltei pro clube, almocei, descansei um pouquinho. No jogo do Inter, de tarde, era 4 horas da tarde, eu fiz o gol da vitória, foi 1-0. Sim. Fiz o gol da vitória. Aí eu lembro que eu saí, eu tinha colocado só o nome dela, né? E aí eu beijei o nome dela, porque eu tinha feito o nome dela, já sabia o nome, fiz só o nome. Mostra ali. O nome dela, fiz o nome da Alice aqui. Aí eu falei bem assim, fiz só o nome. Aí eu lembro que eu saí, eu fiz o gol, já vim aqui, já beijei aqui. Né? Aparece até na gravação. Nesse dia aí, o dia do gol. E foi o dia que eu fiquei feliz pra caramba. Todo mundo falou, cara, você não tá cansado não, a gente até te libera pra tu não jogar. Eu falei, oxe, quero jogar. Até porque tinha uma cereja do bolo. O Argel era o treinador do Inter. Sim. E aí eu falei assim, não, todo jeito eu quero jogar, professor, esse jogo. O Mancini, eu falei pra ele, eu quero jogar esse jogo, professor, toda a vontade possível. Eu falei, não me deixa fora, eu vou lá, eu vou no hospital, eu nem durmo, mas eu jogo. Aí eu sei que ele me liberou, aconteceu tudo, eu levei em casa e a melhor parte, eu fiz o gol, né? O gol da vitória. Então, assim, foi maravilhoso esse dia. Eu acho que esse dia foi o mais inesquecível pra mim, assim. De tantos outros, né? Mas esse
Esse foi especial por duas coisas, pelo nascimento da Alicia, né? Eu deixar ela em casa e fazer gol para ela e jogar contra o Agel, que em seguida voltou pro Vitória Futebol é uma onda, né? aí foi parceria depois, porque até então, aí depois da vinda dele assim, eu até falei para ele, pô, você faz o seu trabalho aí, eu faço o meu aqui, a gente faz em prol do Vitória, mas eu não quero muita amizade não. Porque pelo ocorrido do Caxias. Do Caxias, aí eu já levei pro coração, já. Aí já como a gente, eu fiquei no odião já. Mas graças a Deus, assim, depois que eu conheci ele aqui, as coisas mudou assim, aí eu quebrei mais o coração, tava com o coração muito pesado, assim. E falei pra ele, cara, eu levei pro coração, fiquei chateado demais. Claro que você tem as suas escolhas, mas da forma que foi, nem olhar na minha cara e eu pegar minhas coisas no lixo, pra mim foi o pior. Mas aquilo ali também me motivou 10 vezes mais, assim. Ou seja, foi necessário. Foi necessário, foi necessário. Eu acho que tudo que acontece, eu acho que ele sempre vem com um propósito maior, né? Do que propriamente algo para ser nosso ali naquele momento. Mas Deus nos prepara ali para nos dar algo maior lá na frente. Verdade. Então isso foi importante. Depois a gente criou uma amizade aqui muito bacana também. Então até hoje, quando a gente se encontra em algum lugar, eu trato ele com muito respeito, ele com todo o carinho do mundo. Todo lugar que ele ia também, ele falava muito bem de mim. Então foi massa também. Show de bola. Marinho, passando assim rapidamente pelo Ceará, eu lembro que você ia vir jogar aqui, eu já trabalhava cobrindo Vitória, né? E aí tava uma febre retada. Pô, Marinho, velho, cuidado com o Marinho, pelo amor de Deus, Marinho pra lá, Marinho pra cá. E se eu não tô enganado, foi antes do Sabia Não até. Aí você chegou aqui, você sofreu um pênalti até. Não sei se você vai lembrar disso. Sim. Desgramado. Como que não? Eu fiz até gol no jogo. Foi, né? Fiz um gol e sofri o pênalti. É isso mesmo. Minha memória é muito ruim. Eu lembro do pênalti que eu fiquei retado. Eu falei, esse Marinho é de verdade mesmo, velho. Você é louco. Véio. E aí, Marinho, no Ceará, a gente abriu parênteses para contar outras histórias, mas aí no Ceará, quando você chega, entre aspas, é quando as coisas começam a clarear, né? O Ceará também, eu lembro que eu joguei no Fortaleza depois, assim, né? Mas assim, eu sempre sou um cara que eu sempre valorizei os clubes que eu passei, porque graças a Deus eu sempre conquistei nos clubes que eu passei. O Ceará me abriu as portas também. Depois criou esse rivalidade, mas só na cidade, no clube mesmo, né? Por eu ter ido por Fortaleza. Mas também é um clube também muito necessário na minha vida, na minha história também. É o clube que me abriu as portas também, depois do Náutico me abriu as portas. Em 6 meses, né, eu consegui fazer muita coisa lá. 6 meses só? Em 6 meses, porque quando eu cheguei no Ceará também, não foi lá a lua de mel logo de começo, né? Mas quando o Dado Cavalcante saiu, chegou o Silas. E o Silas falou, não, vou botar você pra jogar. Eu lembro que no jogo a torcida até vaiou que ele ia me botar. Só que depois ele me botou, quase no final do jogo, foi aí que eu fiz o gol de cabeça. E deu a classificação pro time. No jogo seguinte eu joguei no Clássico. E a gente foi muito bem também. Ganhamos até o Clássico. Só que nesse mesmo jogo eu bati a cabeça. Bati a cabeça, eu passei mal assim. Eu bati a cabeça, passei mal. Eu lembro que eu tive febre no dia anterior. E eu, para esconder isso que eu queria jogar, eu tomei uma injeção. Né? Eu falei bem assim, pô, vou ficar de boa, vou tomar uma injeção aqui e vou pro jogo. Eu lembro que eu fui tomar banho na chegada lá no estádio. E eu tava com frio, velho. Com frio, aí beleza. Aí tô eu lá no aquecimento. A gente aquecia na época dentro do espaço lá que tem lá no Castelão. Ninguém aquecia no campo na época, aquecia lá no espaço. E aí eu tomo Red Bull. Tomando Red Bull, eu lembro que antes de subir pro campo eu tomei um café. Eu falei, pô, eu quero estar ligadão. Pô, no começo do jogo eu tava até bem, velho. Aí depois comecei a ficar tonto no jogo. Aí eu lembro que o Fernandinho cruzou uma bola, não sei que... Eu tinha batido a cabeça com alguém numa dividida. O Fernandinho cruzou uma bola, lateral esquerdo que jogou no Cruzeiro. Cruzou uma bola, eu fui olhar pra bola. Olhando, daqui a pouco tonteei, velho. Caí no chão. Aí entra médico, entra ambulância, entra tudo, todo mundo. Aí eu chego na ambulância, ali o médico cortou a camisa. Aí beleza, nessa eu fui pro hospital, dei um susto na mulher. A Fran tava no estádio, correu louca. O que aconteceu? Saí de ambulância nesse jogo. Aí depois cheguei no hospital lá, eu preocupado com o jogo, perguntando quanto é que tava o jogo. O Wesley entrou no jogo, foi até gol. Fez até gol e o time ganhou o Clássico. E daí o momento tenso na minha carreira foi quando a médica chegou depois, quando eu acordei, eu tinha ido pra sala já, ela falou assim, ó, você vai ficar 10 dias sem treinar que a gente vai fazer um cuidado em você. Se você não tivesse a idade que você tem, talvez você não estaria aqui pra contar a história. Porque ela falou que eu convulsionei no dia, porque eu estava doente, tomei injeção, aí eu fiz uma batida
aquela mistura ruim. É um coquetel, falam, né? A coquetel, uma bomba eu fiz, porque eu tomei a injeção, tava com febre, tomei energético, tomei café, misturei tudo para ir pro jogo. Sendo que no jogo, era um jogo que tava muito quente também, né? O Castelão quente pra caramba. E aí ela falou, a sorte que você tem é a idade que você tem, você é novo ainda. Mas poderia ter dado ruim. E a gente vai analisar, em 10 dias você não pode fazer nada. Dependendo até, a gente pode até que você nem continue jogando futebol. Rapaz, quando ela começou a falar isso, eu comecei a chorar. Falei, doutora, a única coisa que você fazer é jogar futebol. Você fazer mais nada. E ela me deixou preocupado, mano. Porque a gente vai ter que fazer os exames de novo do coração, porque deu alteração. Só que, claro, a alteração, ela não entendia porque o coração de atleta é diferente de uma pessoa normal. E bate diferente, né? Então você vai ver os gráficos. Arritmia, né? É tudo diferente. E aí eu passei 10 dias sem jogar, sem treinar, sem poder ir lá no clube só pra olhar. E depois de 10 dias ela falou, ó, você vai começar a fazer uma caminhada, fazer as coisas. Aí sim, começou a dar certo. E eu voltei no jogo do Vitória, da Copa do Nordeste, que foi lá. E aí eu tive a oportunidade de entrar ainda no segundo tempo. E no jogo da volta aqui eu já joguei titular. Marinho, e aí tem aquele episódio, né, do Sabia Não sei o que lá. E eu lembro que na época você não gostava muito, porque as pessoas lhe associavam só a isso. E aí você, não sou só isso não, pô, eu também jogo e tal. Porque, cara, na verdade, assim, foi muito engraçado, porque nesse mesmo dia aí, eu lembro que quando a gente foi campeão invicto da Copa do Nordeste, que na verdade foi o primeiro título do Nordeste do Ceará, né, o primeiro título da Copa do Nordeste, quando ele conquistou, graças a Deus eu estava presente, né, eu fui esse felizardo de entrar para a história do clube nesse primeiro título de Copa do Nordeste, depois o Ceará ganhou de novo, mas o primeiro título, né, como se diz, ninguém esquece. E a gente foi campeão invicto, né? E eu tava lá. Foi 2015? Foi 2015. E logo após começou a Série B também, eu tava voando na Série B. Foi aí que eu dei essa entrevista aí, né? Que daí eu lembro que no jogo a gente tava perdendo o jogo pro Santa Cruz. E eu fiz 2 gols no jogo, né? A gente saiu ganhando, tomou um empate a virada, aí eu empatei, a gente empatou depois com o gol do Roger, o Roger Gaúcho. Eu cruzei a bola pra ele, né? Foi 2 gols e uma assistência. Eu cruzei a bola pro Roger Gaúcho e empatou o jogo. Depois o cara foi lá do Santa Cruz, quase no final do jogo, fez 3-2. E aí ele passou na minha frente, a bola rolou assim, ele chutou a bola e falou, eu tô aqui, não sei o que, eu tô aqui. Aí eu falei, rapaz, que cara folgado. Eu lembro que o último lance nosso, cruzamento, a bola picou assim, veio pra mim. Eu dou um tapa pra frente, bato a bola, faço o gol, 3-3 no último jogo. Aí eu falei assim, o cara falou que tá aqui, eu tô aqui, pô, eu tô aqui, eu fiz 2. Ele fez um que entrou agora, eu fiz 2, pô. Aí resenha vai, resenha vem. E aí o cara me pergunta ali, né? Falou de cartão, eu já tava na loucura já. Eu falei, oxe. Ele falou, não, o Cira tá feliz, mas não gostou que você tomou cartão amarelo e tá fora do próximo jogo. Eu falei, é? Sabia não. Aí, beleza. Aí pegou, irmão. Pegou, que daqui a pouco eu saio do coisa, já tinha até paródia, irmão. Pô, irmão, foi uma febre nacional. Até o bagulho do fute paródia. Irmão, quando eu pensei que não cheguei em casa, já tá. Sabia não. Globo Esporte. Que merda. E, rapaz, e começou a tocar em tudo que é lugar. Eu vi esse fute paródia aí, que essa música do Sabia Não, irmão, tinha mais de 5 milhões de visualizações. Aí eu falei, rapaz, os caras não vai me dar dinheiro não, também vai ganhar os royalties do bagulho, eu não ganho nada. Rapaz, eu lembro que a Google mandou um contrato pra mim, falou, a gente quer usar sua imagem só, a gente vai te dar esse valor aí, você aceita? Eu fui olhar o papel, 70 mil, eu falei, o quê? Oxe, bora que eu assino. Se quiser, até eu faço um vídeo pra você, mas na verdade era só pra usar, né, a imagem. Sim. E daí eles usaram a imagem lá e fizeram uma propaganda da Google bem legal até. Que eu até gostei, achei da hora. Os caras conversando assim, falam, pô, você sabia do cara, fez o gol lá e tal, não sei o quê. Aparece o placar, aparece lá que eu fiz 2 gols e tal no jogo e depois falei isso. Foi muito da hora, até ganhei um dinheirinho também sobre isso, né? Então, mas após isso, a galera falava assim, todo lugar que eu viajava, a galera, não, porque não sei o quê, faz um vídeo aqui. Aí eu falei, do quê? Sabia não. Sabia não. Faz pro meu filho aí, fala pra ele. Aí a mulher, tô com ele aqui, o menino lá, o doidinho lá, do Sabia não. Aí eu falei, porra, doidinho é loucura, aí pô. Começou aí começou a avacalhar, pô. Aí eu falei assim, pô, vou ter que esperar outra oportunidade em algum lugar, né, mano, pra me falar desse Sabia não. Quando eu cheguei no Cruzeiro, aí beleza. Aí eu tive proposta do Atlas, lá do México, aí eu falei, pô, vou embora. Tá 6 meses, eu tava voando no Ceará, a multa era de R$1,5 milhão de reais, velho. Aí, pô, o Atlas falou, eu pago a multa. Aí eu recebo uma ligação, o cara falando comigo. Fala, jogador. Quem fala é o professor Luxemburgo, porra. Sei o quê.
você tem que vir jogar aqui, caralho, comigo, sei o quê. Aí eu falei, o quê? Comecei a me arrepiar, irmão, ele falando no telefone, eu achando, Pô, aí ele falou, quero você aqui no Cruzeiro. Eu falei, o quê? Eu vou, liguei pro meu empresário, ó, pode cancelar o bagulho do México lá, que eu vou pro Cruzeiro. Aí eu fui pro Cruzeiro. E aí, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu lembro que eu apresentei numa quinta-feira, irmão. Sexta-feira foi a minha coletiva, treinei, no sábado eu estreiei, já fazendo gol no Mineirão, passe do Arrascaeta contra o Atlético Paranaense, do brasileiro. Já fiz gol já. Aí a galera cantando, doidão, terror, Marinho, doidão, terror do Mineirão. Aí eu falei, rapaz, os caras fizeram até música já. Aí beleza, aí pô, comecei a jogar, comecei a ter oportunidade com ele, né? O Luxemburgo me dando muita moral e eu tava bem, o time que tava mal. Porque quando eu cheguei bem, irmão, cheguei voando, só que o time do Cruzeiro tava naquela, não tava tão bem. Aí quando o Luxa caiu, que entrou o Mano, aí as coisas melhoraram. Só que assim, eu parei também de jogar, né? Porque quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, você é o sabia não, né? Aí o meu empresário falou, ó, se ele for mesmo pro Cruzeiro, esquece que tu não joga. Aí eu era titular, com o Luxemburgo, passei a terceiro time. Que quando ele chegou, eu nem treinei com ele. Ele me botou afastado pro terceiro time. Eu lembro. Eu ficava só chutando a bola pra goleiro atrás do gol. Praticamente eu não treinava com ele. E daí eu lembro que em outros lugares que eu ia, eu falei que ele foi o pior treinador que eu já peguei. Eu não menti também, não. Eu pra falei, você, né? Porque pra mim, porque assim, a questão é, o treinador só não vai ser agradável pra mim porque me bota pra jogar. O Tite foi um cara que eu não jogava com ele quando eu cheguei no Inter, mas foi um cara que eu sempre respeitei. Por quê? Porque sempre me tratou com muito respeito. Então assim, cara, eu poderia jogar? Poderia ter chance? Poderia. Mas ele nunca fez sacanagem, eu nunca me desrespeitou. E essa era a melhor parte. Eu acho que assim, você gostar de treinador ou não, faz muita parte de como o cara é com você. O cara pode não jogar, irmão, mas tratar o cara com todo respeito, né, com carinho, com admiração e fazer com que você venha ter todas as chances de poder jogar como qualquer outro. E ele não foi assim comigo. Ele chegou, falou que eu era o moleque do meme e depois daí ele nem botou eu sequer pra treinar. Então assim, a experiência que eu tive com ele foi péssima. Exato. Entendeu? Então assim, eu lembro que eu encontrei ele outra vez, ele falou bem assim, depois de um jogo, né, que eu fiz gol, eu tava no Santos, ele tava no Bahia, eu fiz até gol contra o Bahia, e nesse jogo a gente ganhou o jogo lá 2-1, e ele falou pro juiz, assim, quando eu fui cumprimentar a arbitragem, ele falou, o Marinho falou que eu fui o pior treinador que ele já pegou, mas eu acho que ele deve estar arrependido. Eu falei, eu não. O que eu falei, não mudo não. Mas tá tudo certo, é um cara também que é um cara vencedor pra caramba, o Mano Menezes, um cara, porra, dispensa comentário. Mas pra mim, naquele momento, foi um cara que não me tratou bem. Né? Não porque eu tinha que jogar com ele, mas eu acho que a forma só de ter me respeitado, eu acho que seria o mínimo que ele poderia ter feito, né? E eu lembro muito bem disso, Marinho, porque eu acompanhei sua vinda pro Vitória e você chegou como um refúgio. Isso mesmo. Você e o William Correa chegaram no Vitória como um refúgio, os jogadores que não estão jogando no Cruzeiro, que vêm para o Vitória tentar se reinventar. Isso mesmo. Aí eu, rapaz, eu me lembro de Marinho e William Correa, e eu comigo mesmo, né? Esses caras não podem ser refúgio, esses caras não dá certo aqui, pô. Na verdade, quando eu vim, veio eu e Farias, né? William Farias. O William Farias e depois Correa, não O Correa veio depois. Mas o William... Mas Correa tava no Cruzeiro com você. Tava, mas ele só veio um ano depois. Porque ele jogou comigo, ele veio 17 aqui. E eu 17 já tinha saído quando ele veio pra cá. Foi Farias. O William Farias que veio comigo, não é à toa aqui. Eu tive a proposta do esporte, do Cruzeiro pro esporte, que o Falcão queria eu lá. E aí, quando o Falcão me ligou pra ir pro esporte, apareceu a situação do Vitória. E aí o Farias me ligou junto com o Barros, Alexandre Barros, que era o diretor do Botafogo na época, que veio pro Vitória. Anderson Barros, na verdade. Anderson Barros. E aí Anderson Barros, o Farias me liga primeiro e fala, irmão, vem pra cá, o Anderson vai te ligar aí, né? Os caras aqui vai montar um time pra gente ser campeão, irmão, fazer um brasileiro bom, Série A, e pra gente poder jogar, irmão. E aqui vai ser, eu vejo um lugar pra gente dar a volta por cima aqui. E aí o Anderson Barros depois me ligou, aí só quando o Faria falou comigo, eu falei, irmão, se você tá aí, eu vou pra aí pra gente jogar junto aí. E a gente dá a volta por cima pra gente mostrar que a gente é bom. E aí quando eu vim pra cá, o pessoal me recebeu de braços abertos, eu falei meio assim, que já tinha uma imagem do Marinho, né, quando a gente veio jogar, quando eu vim com o Ceará aqui na Copa do Nordeste, eu fui muito bem. E aí eu lembro que o Raimundo Viana era o cara que tava na época, ele era o presidente quando eu cheguei aqui, e ele falou, porque você deu trabalho pra gente. E eu falei, quero esse cara. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei assim, cara, e eu vim com uma expectativa muito grande, eu falei assim, cara, eu vou fazer a galera aqui me conhecer de verdade, cara. Então, assim, e aí, por isso que eu sempre falo, o Vitória me deu tudo quando eu não tinha nada, velho.
Então, aqui foi o lugar, assim, que quando cheguei em 2016, eu fui muito bem recebido. E eu falei, cara, eu quero viver nesse lugar, eu quero fazer tudo pra retribuir, sabe? E aí aqui o resto é história, né, mano? Eu acho que o que aconteceu aqui, tudo foi incrível. Em 2016, realmente, era toca no Marinho mesmo, porque tava... E olha que o Farias estava jogando muito naquele ano. Muito, muito mesmo. A gente tinha um time até aguerrido, assim, né? Mas terminaram ficando ofuscado porque você estava jogando no nível seleção brasileira. Tava bem, muito bem mesmo. Nível muito seleção bem. brasileira. E não foi convocado porque a gente sabe que estando aqui no Nordeste é mais difícil, né? Mas aí, Marinho, em 2016, você considera uma das suas melhores temporadas da sua carreira? Uma das. É porque você pegou... É porque depois eu peguei, não porque é o Santos, mas é porque depois o que aconteceu lá foi algo muito diferente. É porque Eu tava aqui no Vitória, assim, vivendo o auge incrível, muito top, assim, porque foi muito bom. O Marinho ficou conhecido no Vitória. Mas aqui eu apareci, todos os clubes no Brasil me queriam, né? Eu acabei indo embora pra China, mas assim, nas épocas de amistoso, se não levasse o Marinho, era quase impossível. E eu tava muito bem aqui. Não é à toa que o jogo das estrelas que era feito pelo Zico, eu fui convidado a jogar com o Neymar e depois eu saí daqui com a camisa do Vitória, representando o Vitória. Perfeito. No jogo das estrelas lá, né? Então, eu jogando no mesmo time que o Zico, eu, Neymar, Zico e Renato Gaúcho, o ataque. E os caras falavam assim, Marinho, calma, isso aqui é jogo festivo, você tá dando a vida. Eu falei, claro, eu tô jogando só do lado dos homens, então tem que mostrar. Então eu cheguei lá, arrebentei no jogo das estrelas. Fiz o Neymar dançar, dancei com o Neymar, aí foi aquela festa toda representando o Vitória, então foi algo grandioso, assim, velho. Eu digo, na verdade, o Santos, porque lá no Santos, pô, você foi o melhor da América. Não é Isso porque é o mesmo. Santos, não. Tô falando disso, não tenho essa coisa, não. Mas você foi o melhor da América, não tem como ter sido no Vitória a sua melhor temporada. Pois é. Eu falo que assim, foi um ano grandioso aqui, um ano que colocou o Marinho aí pra todo mundo conhecer. E no Santos foi algo bem diferente, porque a América me conhecia. Eu lembro que quando a gente... depois a gente foi disputado de novo Libertadores, voltei de novo com o Santos, eu cheguei no Equador, tinha um menino com a camisa minha, não sei como é que foi parar lá, porque não foi nem eu que dei. Zorra. O menino com a camisa número 11, com o meu nome atrás, assim, eu falei, caramba, não foi nem eu que dei pra alguém camisa, o menino com a camisa do Santos com o meu nome. E eu vi que a proporção era gigantesca. Ia acabar a Libertadores ali, a gente disputou a final, perdemos a Libertadores. E é a primeira vez que eu vi um jogador ser o melhor da Libertadores sem ganhar o título. Sim. Porque eu fui o melhor da Libertadores sem ganhar, né? Foi. A gente perdeu a final pro Palmeiras e eu fui o melhor jogador da Libertadores, né? Sem ser campeão. E aí disputei o prêmio do melhor da América jogando contra jogador hoje que tá na Europa, né? Que é o menino que jogava no River. Então, assim, foi grandioso, né? A proporção que foi grandiosa e manter o ritmo também no Brasileirão, né? Que eu fui também vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficando fora do último jogo por Covid, né? Tava todo mundo empatado, eu, Galhardo, Claudinho e Luciano. Só que eu fiquei fora do último jogo e os outros dois conseguiram jogar o último jogo e fazer gol, né? O Luciano fez gol, o Claudinho fez gol e eu acabei acabando como vice-artilheiro aí. E pela a revista lá, a Gazeta, eu fui eleito, eu ganhei 2 prêmios, né? Fui o melhor atacante e para eles eu fui o melhor jogador do torneio. Sim. Né? A ESPN que deu o melhor jogador pro Claudinho, mas a gente disputou ali pau a pau ali para quem era o destaque do campeonato, mas foi um ano grandioso, assim, um ano muito bem realizado, sabe? Foi top. E se eu passar de 16 sem falar disso, a torcida me mata. Pô, Nando, você falou de tudo e 16, que foi o ano que a gente tem uma lembrança maravilhosa do cara, não abrangeu a situação. 16 no Vitória, Marinho. Um ano, como você já explicou aí resumidamente, mas existiram algumas coisas que te levaram para esse sucesso. Você consegue identificar? Cara, que me levaram ao sucesso, primeiro foi a confiança, né, da diretoria em me trazer. E depois eu acho que foi o apoio que a torcida deu pra mim, assim, cara. Eu acho que algo que foi muito relevante pra mim, assim, foi como eu fui recebido, mano. Então, eu lembro que eu pisava em campo, a torcida, o carinho que tinha, o que fez em torno do Marinho, pro Marinho se tornar um cara diferente no clube, foi a confiança. Eu acho que todo jogador, ele necessita disso, né? E aqui foi o lugar que eu fui abraçado, velho. Que eu entrava em campo, a torcida amava me ver jogar. E eu amava jogar pra minha torcida, né? Que eu amava jogar, chegava no Barradão, eu lembro que os fisioterapeutas, né?
Ontem o Michel que esteve aqui, que hoje ele trabalha na clínica dele, Aguiar. estava na seleção. O Michel, o Dilson, o Kisha, que hoje continua ainda. Quando ele chegava no quarto, lá em cima, na concentração, eu tava com as pernas na parede aqui. E ele sempre ia fazer uma liberação em mim lá, né? Antes do jogo. E aí ele já chegava. E aí, príncipe do gueto? A motoca tá ligada? Que ele me chamava assim, né? Sim. E aí, príncipe do gueto? A motoca tá ligada que eu já chegava, eu ficava escutando o Canário o dia todo. Era Canário e La Santana, que eu escutava o tempo todo. Aí eu lembro que tinha uma música que... Ô, guá, 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 príncipe do gueto, guá, guá. Aí eu ficava imitando o Canário no quarto. Aí eu ficava com as pernas pra cima. Ele falou, então hoje tem gol. Se a motoca tá ligada... Como é que a motoca tá, Michel? Ixi, a motoca tá ligada. Era dito certo, irmão. Quando a gente descia, chegava no Barradão já, eu já botava a roupa e já sabia que tinha gol. Então, assim, eu chegava, a torcida... Quando eu ia pro aquecimento que voltava, que eu já via o jogo, a torcida ali... Daquele jeito, eu falo, meu irmão, hoje eles vão guitar Edmarinho novamente. Isso era massa. E a torcida começava a cantar. E até hoje, irmão, me arrepia. A torcida começa a cantar, eu fico arrepiado. Eu falei, irmão, não tem como eu não tá no jeito hoje. Tem que estar daquele jeitão. É isso mesmo. Entrava em campo e quando a torcida queria ver o Marinho em campo, era o meu prazer estar ali, velho. Então, assim, isso foi muito gratificante pra mim. Porque toda vez que eu entrava o jogo era sempre pra entregar o melhor pra torcida. E fazer com que o nosso time vencesse e a torcida saísse feliz, mano. O Marinho era fake, né? Que você e Chiesa tinham rixa, né? Não, jamais. É Na fake. verdade, a gente sempre se deu muito bem. Eu, na verdade, sempre fazia tudo para que o Chiesa fizesse gol. Eu sempre era aquele cara de gostar de ver os meus companheiros felizes, entendeu? Menos contra o Atlético Paranaense. Mas aquele contra o Não tinha Atlético Paranaense, como, né, o primeiro pensamento era tocar. O Paulo André se movimentou pro lado, aí não tinha como, né, pai? Aí depois que eu cortei ele, eu falei, já vi o gol ali. Aí eu bati. Talvez o Chiesa não veio comemorar no primeiro momento, que nem ele acreditou, entendeu? Do jeito que foi. Ele falou, pô, velho, o cara ficou no chão. E depois disso que ele olha assim, e depois ele vem correndo. Mas Entendeu? é fake, não Mas existe. não, nunca existe nada. A gente até tem uma relação muito boa. Até hoje. É porque, na verdade, camisa 9 vai sempre querer o passe, né, velho? Infelizmente, assim, pra eles, né? Porque eles vão querer sempre o passe e a gente que é beirada, sempre quer fazer um golzinho, né? Tomar um gol daquele... Mas é porque o gol ali também... O primeiro pensamento, eu te juro, mano, nunca foi driblar. Era primeiro achar ele o passe. Só que o Paulo André, ele deu uma passada pro lado. E se eu toco, eu tenho medo de tocar e tá impedido. E todo mundo fala, pô, mas o Paulo André te deixou o campo e você não foi. Então, eu tava também na confiança muito grande. Então, quando eu cortei ali, eu falei, agora não vou tocar não. Agora eu já cortei já tô de frente pro gol, eu nem pensei. Aí eu fiz o gol e saí pra comemorar. Eu lembro que a menina tava pulou. meio que chorando assim, eu pulei por cima dela. E, rapaz, eu sei que foi agonia, viu? Agonia. Aquele dia foi memorável. Foi memorável. Tantos outros também, né? Porque, assim, eu acho que eu tenho que fazer uma galeria de fotos daquele gol. Aí vou pontuando, assim, né? Alguns gols, porque teve outros, assim, diferentes também, que cada um conta a sua história, né? De Curitiba, que foi o Vitor Ramos me deu passe no meio campo. Eu saí driblando todo mundo. Pra mim foi o gol mais bonito do campeonato. Eu acredito, né? Mas não deram. O do Atlético Paranaense foi lindo também, mas não deram aquele gol como o mais bonito do brasileiro. Mas o do Atlético Paranaense, pra mim, do Curitiba, ele teve a representatividade porque foi o jogo praticamente da permanência, né? Foi. Então aquele gol ali, ele tem uma história muito, muito bonita ali. Você falou que cada um tem uma história sobre aquele gol, né? Eu tava na CBN naquela oportunidade e era nosso último trabalho juntos. Rafael Leal, Elton Serra, e aí a gente ia se separar. E era uma equipe muito unida e a gente se amava muito, né? E aí aquele era o último jogo e ali todo mundo ficaria desempregado. E aí você faz o gol, Vitória fica e todo mundo na equipe chorando pra caramba. Pô, não tinha como ser diferente o desfecho, né? E me marcou muito, eu nunca vou esquecer, obviamente, por ser um golaço, Vitória permanecer e também em razão ali da despedida da galera ter sido em alto nível, graças a Deus pela sua vida. Pois é, na verdade, eu lembro que quando a gente desceu no aeroporto, o cara falou assim, e aí, vocês estão preparados? Porque alguém falou pro vovô Mundi, que a gente brincava, né? Que falou assim, esquece porque os caras já vai vir comprado, né? Os caras falou que o Curitiba ia receber não sei quanto, que o Inter prometeu, que ia receber dinheiro pra ganhar da gente. E eu lembro que eu falei pra ele assim, ó, se preocupa não, que a gente vai ganhar o jogo amanhã. Botaram até Juninho de lateral esquerdo. Botaram até Juninho pra me marcar, mas não deu muito certo não, não deu muito certo. Eu acho que do jeito que eu tava ali, cara, Deus tava me abençoando assim de uma forma incrível, né? Na verdade, Deus sempre me abençoou, sempre foi muito presente, todo dia presente na minha vida, mas aquele jogo ali, ele falou bem assim, ó, vocês podem botar quem vocês quiserem aqui,
que o homem tava me direcionando, ó. Vai por aqui, que ninguém vai nem te tocar. Verdade. E por incrível que pareça foi isso, né? Eu acho que eles botaram até o zagueiro lá pra tentar me marcar. E não deu muito certo não. E eu falei pro Vô Mundica assim, ó, fica tranquilo que os caras podem oferecer tanto que for pro Curitiba ganhar da gente, mas a gente vai ganhar o jogo. Eu te garanto isso. Eu falei, fica tranquilo. Aí eu lembro que quando a gente acaba o jogo, a gente vai comemorar com a nossa torcida lá e eu falei pra ele, aqui é primeira. Aqui é primeira. Aí eu lembro ele vem e eu dou um abraço nele. Eu falei pra você. Era um cara que até hoje a gente se encontra lá e toda hora ele tem uma história pra contar que é muito massa. Mas é um cara que me admira muito também, né? Porque a gente foi pra uma viagem, cara, lá em Roraima. E quando pensa que não, eu falei, caramba, os presidentes normalmente não viajam, né? Mas o presidente gostava de viajar. Foi com a gente lá pra Roraima. Ele já velhinho, foi lá pra Roraima, uma viagem longa, viagem chata, campo horrível, cheio de formiga, cheio de buraco. A gente trocava de roupa aqui, ia daqui até a Paralela para entrar no campo, uma distância danada. Antes de entrar no campo, a tia vendendo espetinho, velho. Na saída, na entrada do campo tinha um portãozinho. Então, assim, era um jogo que eu não queria ter ido não, porque era muito longe. Mas Deus foi tão bom comigo que me abençoou, né? Eu fiz 3 gols nesse dia. Foi. E a gente voltou com 3-2. Você foi artilheiro da Copa do Brasil? Fui artilheiro nesse ano. Aí a gente ganha o jogo lá, tem o jogo da volta. E aí eu faço mais 2 no jogo da volta. Então foi algo grandioso, assim. E de lembrar, né, que na época que normalmente vários clubes que eu peguei, nunca vi presidente viajar para lugares longe. Peguei o Raimundo Viana aqui e o Fábio, né, que toda hora viaja com a gente para tudo que é lugar também. Então, esses caras, quando os caras amam o clube mesmo, os caras tá toda hora junto, né? Então, são as boas lembranças aí da vida. E quando eu voltei, eu não sei se você lembra, o apresentador da Globo. Thiago Mastroianni? Que ele é torcedor do rival e eu sabia disso. Eu não sabia, não. Eu sabia disso. Não? Pois eu sabia disso. Eu lembro que a gente fez de carona com não sei quem, com ele, né? De carona, saindo pro treino, vindo pra casa. E ele tentando sempre catar de mim. Então você garante que o Vitória não cai. Porque o Vitória, né, praticamente ali, né, todo mundo... Aí eu falei bem assim, pois mas aqui eu acredito muito no time que eu estou jogando, na nossa torcida e nos meus companheiros. E eu garanto pra você que quando a gente tiver de novo outra gravação, você vai ver que a gente permaneceu na Série A. Aí ele, Marinho tá falando aqui que o Vitória vai permanecer. É engraçado que não teve a volta, né, da entrevista, teve, né? Mas tudo bem, a minha palavra ali ficou por si só, né? A gente permaneceu e... pra tristeza do outro lado, mas graças a Deus deu tudo certo, assim, foi um ano incrível, assim, né? Eu acho que é ruim você passar o ano todo, toda hora tendo que estar disputando até as últimas rodadas para não cair, mas a gente, assim como voltando pro hoje, a gente quer terminar o ano de uma forma muito mais tranquila, né, do que os últimos anos. Eu vou pular, inclusive, Marinho, da sua passagem pela China, Grêmio, Santos, Flamengo, Fortaleza, porque senão a entrevista vai durar 6 horas. Pois é. Aí vira tipo Mas já é um podcast aqui, podcast, já tem mais de 1 hora de papo já. Mas tá tão bacana e leve que eu imagino que o pessoal tá do outro lado gostando. Inclusive, se você que tá gostando, pode curtir aí, viu? Aperte na curtida, comente, compartilha nos grupos para que as pessoas saibam. Você falou sobre Vitória desse ano ser um ano mais folgado, no sentido de não ficar até o final brigando contra o rebaixamento, etc. Quando você veio pro Vitória, Marinho, demorou, teve uma novela para você acertar, etc. Eu até tomei conhecimento, você pode confirmar ou não, mas eu soube que no ano de 2023, não sei se foi 23, mas acho que foi, o Bahia ele fez uma proposta tentadora que você não pensou até acertar, mas parece que as pessoas ao seu redor, rapaz, tem que ir, é muita grana, é muito dinheiro e tal. E aí você não acertou, pensando em um dia voltar ao Vitória também, claro, pensando em um dia voltar ao Vitória. Existiu esse fato mesmo, Mário? Não, existiu como existe o contrato, né? Porque muita gente às vezes pode até achar que é só conversa, existe o contrato também. Teve uma proposta? Proposta mesmo formal, né? Algo de papel. Sim. E não é à toa que quando o Cadu, né? Cadu Santoro, que ainda continua, né? Como diretor da empresa, né? Do clube, foi primeiro no Flamengo e o Flamengo aceitou a venda, né? E aí quando chegou a proposta comigo,
A gente até sentou para conversar. Quando ele falou, mostrou valores lá, eu falei assim, cara, eu agradeço muito. Tenho respeito pela instituição também, mas aquilo que eu construí no Vitória eu não quero apagar. Aí ele pegou e falou, não, mas já é muitos anos que você esteve lá. Eu acho que todo jogador profissional ele tem que pensar primeiro no trabalho e tal. Então, né, você jogador de futebol sempre vive trocando de lado e tal, porque é o trabalho de vocês. Aí eu peguei e falei, cara, mas o que eu construí no Vitória, eu construí como torcedor também. Então, assim, não é pelo dinheiro. A proposta é muito bacana, né? Mas eu não quero não. E aí ele falou bem assim, ó, me dá 2 dias que a gente vai melhorar a proposta. E ele chegou depois, conseguiu aumentar a proposta. Botar 3 anos de contrato, aumentou o valor de salário também. E a proposta durante esse tempo era muito boa mesmo. E eu falei, qualquer jogador teria aceitado, né, na ocasião. E eu falei por tudo que eu tinha construído, pelo torcedor que eu era do Vitória, eu falei, eu não quero apagar essa história que eu construí no clube. Não é por dinheiro, não. E eu sim, tinha um sonho sim de voltar pro clube, porque é o clube que eu virei torcedor e eu não era por dinheiro que eu ia trocar isso. E aí a proposta muito tentadora e eu falei pra ele, ó, agradeço demais, apertei na mão dele, agradeço muito. Ele ficou até incrédulo porque ele falou, pô, jogador de futebol teria aceitado, qualquer jogador, teria pensado no lado profissional. Eu pensei mais com o coração do que com a razão. E não me arrependo não também, porque eu sempre pensei em construir algo grandioso no Vitória e graças a Deus eu sempre coloquei o Vitória acima disso. E tem algo que confirma justamente o que você está falando, porque assim, você jogou no Ceará e depois no Fortaleza. Né? Não que você esteja desfazendo do Ceará, do que você viu no Ceará, jamais. Mas existe um real carinho, que eu quero dizer, entendeu, Mário? Com certeza. Real Carinho pelo Vitória. Porque, não joga no lugar, mas não joga no rival. Às vezes o cara pode ter isso consigo. Mas no seu caso foi específico com o Vitória. Até porque, desde o primeiro momento que eu saí daqui, eu falei, né? Então, assim, quando eu saí do Ceará, a minha passagem lá parece que foi muitos anos no Ceará, mas não foi. Foram 6 meses. Foram 6 meses, né? Eu fui vendido muito cedo. E fui vendido não porque que o Marinho não queria ficar, mas porque o clube também não conseguia manter. Né? A minha multa rescisória é de 1,5 milhão, então quando o Cruzeiro fez a proposta, ele me levou pela multa. Então, assim, quando eu voltei pro Fortaleza, foi uma questão de eu voltar pro Fortaleza, mas depois de anos que eu tava fora também. Então, assim, claro que se criou um carinho, mas eu nunca fui o cara que eu nunca jogo no rival aqui. Eu sempre fui um cara muito profissional. E não é à toa Sim. que toda vez que eu jogava contra o Ceará, eu nunca fui o cara que eu tirei onda. Nunca fui um cara que eu ia lá e xingava a torcida dos caras. Não, eu sempre fui um cara que eu tive muito respeito pela torcida, tanto do Ceará, que eu joguei lá, tanto agora jogando as finais contra o próprio Fortaleza. Então, assim, foi o clube que me abriu as portas. E eu, graças a Deus, sempre retribuí, né, dentro de campo, de alguma forma. E eu sempre cuidei com muito respeito. Assim como respeitava o nosso rival aqui, mas foi o lugar que, quando eu saí do Vitória, eu falei, eu não jogo no rival por tudo que eu construí aqui. Então, assim, a minha palavra, ela vale mais do que o papel assinado. Então, eu nunca precisei assinar um papel para falar que eu não jogaria. Eu sempre falei porque o meu coração sempre falou isso. Então, eu falava, cara, eu amo o Vitória mesmo, eu acompanhei na Série C, baixei o DAZN no meu celular para acompanhar. E todo lugar que eu tava, eu comentava na página do Vitória, porque eu virei torcedor realmente. Então, assim, eu jamais ia trocar isso por dinheiro, mano. Então eu nunca fui um cara que eu me arrependi de não ter aceitado uma proposta financeiramente altíssima. E nunca foi por isso. Então nunca me arrependi, não me arrependo. E sou feliz com a decisão que eu tomei. Esse contrato aí com o nosso rival, pelo que eu soube, né? Rapaz, era dinheiro, velho. Esses 3 anos aí. Era dinheiro. Rapaz, era dinheiro. O cara recusar uma zurra dessa, ele tem que gostar pois mesmo do Vitória. Muitos pula o muro e tá nem aí, né, meu irmão? Eu tentei agir como torcedor mesmo, que eu sempre... Quando eu cheguei aqui, eu virei um torcedor mesmo. Eu cheguei como um cara que admirava o clube por me abrir as portas, mas eu saí daqui torcedor tanto, que quando eu saí daqui eu acompanhava tudo, não perdia nada do Vitória, não perdia jogo nenhum, via todas as dificuldades. Mas eu falei, cara, eu saí daqui também deixando um azulejozinho que colava na parede, né? Porque eu saí daqui também vendido, não é porque o Marinho não... Até muita gente falou que eu saí por dinheiro e tal. Resumindo, eu era de 2 clubes, né? Eu era do Vitória e do Cruzeiro, então o Cruzeiro praticamente obrigou que o Vitória me vendesse.
Então, o Marinho tá forçando sair, não. Então, assim, Não, pra muita gente ainda chegou a citar, o cara saiu por dinheiro. Não, então, assim, Peraí. eu fui vendido porque o clube, o Vitória queria me vender, o Cruzeiro precisava do dinheiro. Então, assim, tantas opções no Brasil, eu preferi ir pra China porque todos os dois clubes ganhavam, porque os dois queriam dinheiro na época. Marinho, mas assim, velho. Vamos lá. Você tá ouvindo agora a história dele desde o princípio. Você, no lugar dele, que a mãe mandava dinheiro, às vezes ele recusava, a sogra, passou dificuldade, guardava o rango lá do clube que ele estava, parou de ir para o clube de carro, ia correndo. Aí você recebe uma proposta para melhorar a sua vida e sua família e você não vai? Você não iria, não? Porque eu iria, irmão. Eu iria. Então eu forçaria a saída, Marinho. Eu preciso. A verdade, pra tu ter noção, é que tava também na transição de presidente. É. O que foi acordado com o Raimundo Viana é que o Cruzeiro falou, ó, a gente precisa vender ele no final do ano. Ele tem proposta de tudo que é lugar aí. E aí o Raimundo falou, ó, assinou o documento e falou, ó, não, a gente vai vender ele no final do ano porque a gente vai ter renda aqui para o próximo ano. A gente precisa vender um jogador. E aí me venderam, o Cruzeiro também ganhou, o Vitória ganhou. E eu saí assim, só que os dois, as pessoas que tinham assumido na época, Simval Vieira e o outro eu não lembro. Mas foi os dois caras que mais me deu problema. Por quê? Porque esses caras, eles tinham aceitado, mas eles começaram a criar uma situação que o Marinho estava forçando embora, que ele só ia me liberar por valor X, porque eu não ia sair de graça. Resumindo, Sai pela multa. Né? o valor que foi acordado foi o mesmo que pagou. O mesmo do princípio. Porque o valor que foi pago foi o mesmo do início e foi o mesmo que eu saí. Só que os caras chegando agora, queria chegar como a gente manda na casa, a gente tem moral, aqui não é casa de mãe Joana, essas coisas todas. Só que assim, eles só fizeram isso para tumultuar, que na verdade eles também sabiam e foi o que ficou acordado. Então o que eu tinha falado para eles assim, cara, vocês não tem como me manter aqui, vocês já tinham aceitado a venda porque ia ter que entrar dinheiro pro clube, porque era da permanência, da Série A do ano seguinte, e o dinheiro da venda que o Cruzeiro também queria. Então assim, já estava tudo acordado, mas aí o Simval Vieira e o outro cara que eu não lembro o nome, que eram os presidentes, os caras fizeram isso só para tumultuar mesmo. Mas já estava tudo acordado, já estava tudo certo já, então tentaram fazer tudo para que o Marinho saísse como, o cara quer sair, tá forçando a saída. Então eu não forcei saída. Eu simplesmente no dia da apresentação eu não vim, porque já estava tudo certo. Então eu não apresentei e fui embora quando eu estava nas férias ainda. Eles vieram para apresentar, então eles queriam que eu apresentasse, passasse 4 dias aqui e depois fosse embora. Então eu falei, eu não preciso mais ir, pô. Já está tudo certo, o documento já foi até assinado. Então foi uma das coisas que eu me chateei, não com o clube, que pelo amor de Deus é o clube que eu sempre torci, mas me chateei com um cidadão, com esse Simval Vieira e com outro que quiseram arrumar ali um tumulto para falar que eles eram os caras, que estavam chegando, que tinha moral, né? Mas resumindo, as coisas aconteceu mesmo porque já estava tudo acordado. Aí depois eu saí, alguns torcedor mandou recado, eu até respondi, falou, cara, aconteceu isso e isso. Aí os caras, é verdade, velho, porque o cara que falou que você queria sair tava forçando. Então, assim, às vezes o cara conversava comigo ali no coisa, eu respondia, e quando sabia da história, falou, pô, velho, achava que era diferente e tal, mas eu falei assim, não, irmão, acredita mesmo. E aí os caras já mudavam já o contexto da situação, então foi muito bacana, assim. Então eu saí, eu sempre falo, eu saí pela porta da frente para poder um dia voltar pelo mesmo lugar que eu passei, entendeu? Entendi. Marinho, agora no Vitória, você voltou ao Vitória após 10 anos, né? Você retorna ao Vitória e pode aí viver. Já viveu, na verdade, uma coisa maravilhosa, que foi o título da Copa do Nordeste, né? Depois de 16 anos. E agora a torcida almeja, Marinho, torcedor, e eu tô falando por mim também, viu? Algo assim a mais no brasileiro, né? E ir mais longe na Copa do Brasil também. Como é que estão os bastidores do elenco do Vitória? Porque você disse que quer viver, que você tem o objetivo de viver um ano mais folgado. Mas como é que estão os bastidores do Vitória, Marinho? Sobre a Copa do Brasil e também sobre o restante do Campeonato Brasileiro. Na verdade, cara, é o que a gente almeja, como eu falei, a nossa prioridade sempre vai ser o brasileiro, né? Porque o brasileiro é o que mantém tudo, né? É o que mantém a ordem na casa, é o que mantém os funcionários, é o que mantém a categoria de base, que todo o processo depende do profissional. Independente, a gente precisa estar na Série A para que as coisas aconteçam da melhor forma.
que a gente já sabe como é que passou aqui os outros anos, foram sempre mais difíceis. É. Então, assim, a gente precisa fazer com que a fonte esteja sempre bem. A gente não pode secar a fonte. Então, a fonte do nosso clube é a Série A. E eu falo que a Copa do Brasil são jogos diferentes, porque a competição é diferente, você se prepara diferente, e são jogos totalmente mais estratégicos, né? Então, assim, a gente precisa montar a estratégia para certos tipos de jogo. E a Copa do Brasil é tiro curto. A Copa do Brasil é jogo de estratégia, né? E graças a Deus a gente conseguiu pegar o primeiro jogo fora, porque decidir em casa sempre é melhor. Mas a nossa mente é a gente poder fazer um brasileiro folgado, né? De poder fazer um brasileiro melhorar a nossa performance fora de casa e a gente manter a nossa performance em casa, né? O que é o nosso trunfo hoje é a gente jogar dentro da nossa casa com o nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, que eu sempre falo que a nossa torcida ganha jogo, né? Não é só a torcida que incentiva, é a torcida que ganha jogo. É isso mesmo. E para que a gente consiga fazer um ano mais leve, porque os últimos anos tem sido assim. Muito mais no último jogo, no penúltimo jogo, e isso é muito ruim. A tensão é muito maior, a torcida também fica tensa também, porque querendo ou não, a torcida, por mais que apoie, ela fica tensa. E a gente precisa fazer um campeonato mais sólido, né? Fazer um grande campeonato em casa, que é o que a gente vem fazendo, mas melhorar essa performance fora de casa, que a gente precisa performar melhor fora de casa. E a Copa do Brasil é isso, é jogo de estratégia, é estudar bem o adversário, para que a gente faça sempre o jogo que nos traga vivo, né, para a volta, porque a gente sabe que em casa a gente é muito forte. Você vê, né, começando a falar de coisas pro Vitória melhorar e tal, aí é barulho de lá, é avião que passa. A vida do torcedor do Vitória é assim, irmão, tem que ser na dificuldade, é incrível. Tava tudo de boa, agora, e aí, Marinho, um ano mais tranquilo? Se não for difícil, não é Vitória, mas é bom que é o avião, né? Bom que é o avião, tem que estar sempre pra cima, entendeu? setinha pra cima. E também a serra ali, sei lá, como é o nome daquilo ali, seu Zé? Tá cortando o piso, eu acho. Alguma coisa aí, cortando cerâmica? Irmão, é isso cortando... nada no literal, né? Mas cortando os adversários jogo a jogo e voando igual um avião. Ó. É isso, o cara tá com a maquita aí embaixo aí. Maquita, o cara tá com a maquita aí. Tá vendo aí? Se fosse um cara que só morasse em apartamento, eu não sabia o que é uma maquita, entendeu? Você sabe. Porque meu pai toda hora pegava a maquita, ficava pra um lado e pro outro. A gente em casa, a gente não mandava ninguém fazer obra, né? A gente mesmo faz, a gente vira pedreiro, vira encanador, né? Eletricista, a gente vira tudo, irmão, em casa. A gente começa assim. Ô, Fran, o papo era só de meia hora, viu? Mas seu marido gosta de conversar. Pois é, conversar comigo não existe meia hora só não, Teve uma célula que ele foi dar o testemunho dele. Testemunho na célula? Na célula online. Sim. Ficou 5 horas. 5 horas? Porque assim, se fosse pra contar só, né, a gente tirar só as partes, Resumir, né? Resumir. Não tem graça. Não tem graça. Aí eu vou contar a história do início, vai dar um livro, né, mano? Aí, Marinho, ainda para concluir aqui sobre o Vitória atual, você... como é que você tá, velho? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá Marinho hoje aí, 10 anos depois de voltar ao Vitória e ter vivido tudo aquilo? Como é que você tá hoje? Cara, hoje eu me sinto igual o mesmo cara que chegou, com muita vontade de fazer história no clube, tendo prazer todos os dias, igual eu te encontrei lá no Barradão e eu falei, cara, todo dia quando eu desço, eu olho isso aqui, eu paro lá em cima primeiro, fico olhando pro Barradão, eu vejo o quanto isso aqui mudou, né, a estrutura, o Fábio assumiu o clube aí, pegou as dificuldades aí, e claro que a gente sempre fala, né, que todo mundo quer ser pai de filho bonito, mas quando tá difícil, na dificuldade, ninguém quer assumir. Então, assim, o Fábio pegou o clube e quando eu cheguei aqui, eu poder olhar a estrutura do clube, tudo que mudou para melhor, a estrutura do clube cada vez mais crescendo, obra para um lado, obra para o outro, é sinal que a gente está crescendo cada vez mais, evoluindo. E todo dia que eu chego ali, cara, para mim é novidade. E é bonito eu ver isso porque saber que eu fiz parte disso, né? De colocar um tijolinho ali. Sim. Né? Que eu fiz parte e eu me sinto bem cada dia, né? De poder estar treinando, poder estar me cuidando, de poder ser o cara que não bebe, que o cara que, né, não vamos falar que eu nunca bebi, não, já bebi, mas passou o tempo na minha vida, eu comecei a entender que o meu corpo ele necessita muito mais do meu trabalho de cuidados, né, do que propriamente lazer. Eu acho que eu já vivi de tudo, já aproveitei demais também.
Mas agora o meu corpo requer muito trabalho, treino e descanso. E é o que eu tenho mantido. Mantido meus treinamentos. Às vezes eu vejo todo mundo tá aí de folga, aproveitando, viajando, e eu tô fazendo meus treinos, né? Até deixei vocês esperando um pouco aqui, que eu voltei do treino, fui pegar a princesa na escola. No Barradão. No Barradão, pois é, treinando no clube, né? Que o clube sempre deixa as portas abertas para os jogadores que não vão viajar e vão ficar, de poder ir lá, né? Treinar. O Kaique também, né? O Kaique tá indo treinar lá também. Aí tem os meninos lá também treinando. Então o mais importante é isso, é a gente se manter bem treinando, para que eu possa também fazer um segundo semestre melhor. Eu sei que tudo foi novidade para mim. Quando eu comecei a jogar, ter sequência, eu tive a lesão. Quando eu comecei a ter sequência, fui titular contra o Bahia, depois fui titular contra o Atlético Mineiro, e depois daí eu tive uma lesão que me atrapalhou um pouco também, que quando eu comecei a imaginar algo grandioso, e ter sequência, e poder jogar, de poder fazer gol e poder fazer a torcida ter aquele tá em êxtase, né? Porque eles é isso comigo, e acabou me atrapalhando um pouco. Mas é isso, eu voltei trabalhando muito forte também. O Jair tá me dando mais uns minutos a mais, né? Agora nessa reta final, fiquei um pouco sem entrar, mas faz parte também, né? Eu continuei trabalhando, né? Tinha outros jogadores também à frente. Ver o meu concorrente, né, meu companheiro que é na mesma posição que é o Eric, tá vivendo um grande momento, então tem que jogar. Eu falo, quando a gente tem um jogador que tá brilhando, irmão, tá no seu melhor momento, tem que jogar, porque as coisas fluem, né, naturalmente. Mas eu tô aí, lutando, brigando sempre por treinar em alta intensidade, para fazer com que o Eric cada vez mais possa estar no seu melhor momento, porque saber que tem alguém que está atrás também buscando o seu espaço. E é isso que eu falo no clube, cara. Eu poder, muitas vezes a gente não joga, mas eu me sinto um cara muito importante, seja nos bastidores, seja no treinamento, seja como eu trato cada um no vestiário, como eu deixo o vestiário leve, como eu faço o grupo ficar leve, assim como o Oswaldo também, que são os caras que chamam os meninos lá para conversar. A gente chama eles para falar no vestiário, seja na hora de entrar em campo, seja no aquecimento. Então a gente se coloca à disposição ali como liderança, por ter vivido muita coisa já. Então eu tenho certeza que a nossa importância também não está só quando você entra em campo, mas está sobre fora também, a sua mentalidade. Eu sempre falei de mentalidade vencedora, que quando a gente aprende a ganhar, a gente se acostuma a ganhar. Então a gente quer estar toda hora vencendo, porque eu sempre falo, o que marca jogador na história do clube é ser campeão. Então eu falei para os meninos que chegaram agora, muito jogador não tinha título na história, na carreira, e eu falo, cara, é gostoso ganhar. Então eu aprendi a ganhar e sou fascinado, cara, por vencer. Então toda vez que a gente conquista, eu já estou pensando na próxima. Eu deixo essa que foi uma conquista da hora, eu aproveito muito, mas eu já quero viver a próxima conquista. Então eu me preparo para isso. Então, cara, eu estou muito bem, fisicamente estou muito bem, mentalmente eu melhorei demais também. E para os próximos desafios, para que o Marinho no segundo semestre venha a ser melhor, eu estou ansioso pelo gol, é normal, a torcida cobra, eu me cobro muito também. E eu tenho certeza que o segundo semestre meu vai ser muito melhor. Amém, e assim será. Marinho, então, agradecer a você pelo bate-papo, né, por essa resenha massa aqui com você. E para concluir, velho, agradecer também a seu Zé, ficou aí o tempo todo, seu Zé, Dona Eliane também, Fran, Alícia, Alícia, sua filha Alícia ali, todo mundo acompanhando. É a primeira vez que eu faço uma entrevista que a família para ver a entrevista aí, ó, mostrando aí, são eles aí, ó. Nosso cinegrafista é o seu Zé Carlos, Dona Eliane, a mãe, e aí ela tá lá, a Fran tá lá do outro lado lá, que é a esposa dele, e a Alícia, que é a filha também. Marinho, obrigado, velho. Eu agradeço aí. Pelo podcast, né? Pelo podcast. O bom que aqui dá para fazer vários recortes. Tem vários recortes aqui. Aqui dá para fazer aqui também, parte por parte. Eu sei que aí vai dar. Não, aí vai ser direto? Vai ser direto. Marinho, obrigado. Torcedor também que ficou até agora, muito obrigado. E aí, Luiz Alberto, um abraço para você. Marcelo Júnior, galera que fez aí a produção, Gui também, da LA. Como é LA? LA Produções, rapaz. Obrigado aí, Igor Assunção e todos os demais. Muito obrigado, gente. E aí ficam aqui os desejos, né? Que nesse retorno aí o Marinho, sem ansiedade, tranquilo. Mais tranquilo. Faça aí seus 10 gols na temporada. Amém. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, cara. Eu tenho certeza porque o trabalho, cara, ele te dá retorno. Quando a gente trabalha sério, com dignidade,
E como eu sempre falei, sem passar por cima de ninguém, eu sou um cara que eu sou muito de querer ajudar. E pra mim é isso. Se eu conseguir contribuir, velho, na vida de todo mundo que tá no grupo, no clube, eu tenho certeza que a minha missão tá feita. Mas com certeza também eu sou o cara que eu amo jogar futebol, amo vestir a camisa do Vitória, né? E eu tenho certeza que o segundo semestre vai ser melhor, porque eu vou estar mais tranquilo também, né? Para que as coisas venham a fluir também. Porque eu acho que por mais que você passe 10 anos para depois retornar, eu acho que você fica ansioso porque querer marcar, querer fazer gol. Tô doido para comemorar com a nossa torcida. E a gente fica, cara, estudando, colocando em mente aquilo que a gente vai fazer, como vai comemorar. Mas eu tenho certeza que vai ser mais leve também, eu vou voltar de uma forma melhor e tô me preparando para isso. Show de bola. Então tá aí, galera, um bate-papo com o Marinho. Aproveita nesse momento para compartilhar nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas assistam. Até a próxima. Valeu! Isso aí, na verdade, eles são caricaturas minhas, né? Aí eu tinha o do Santos também aqui, ó. Eles mandaram pra mim, eles mandaram um monte. Só que eu peguei e trouxe tudo, de vez de deixar em São Paulo, eu trouxe tudo e deixei ali. Você guarda da Libertadores também? Aham. Melhor atacante brasileiro, tem o jogador do mês. Olha aqui, ó. Aqui, parceiro. Poucos seres humanos têm esse anel aqui, ó. Melhor da América. Esse aqui é de respeito. Quem tem, são poucos. O homem tem aí, ó. Essa foi a vice do Flamengo. Essa foi a vice da Sul-Americana, que eu falei. A final Vale de Ru, nos pênaltis. A campeã da Copa do Brasil. Venha 26. 26. Essa aqui a gente foi o vice lá no terceiro lugar no Mundial, lá no Marrocos. E essa aqui é da Taça do Nordeste, que ela tem o mesmo peso, né? Lá, os baby. Apesar que é meu, você malhar aqui. Agora, Olha isso. Agora. Apresento-lhes. O que a gente tá desejando aqui, ó. Vamos atrair ela pra gente, né? Tem que ver pra nós. Vem, nós aceitamos. Final, o time mais papão, assim, né? O bicho papão da competição. E tá em nossa mão. Vamos entrar lá e ser diferente, ser o que a gente é. E deu certo. E por isso que eu falo, quando a gente entender quem a gente é, aí a gente chega sem dúvida, tá ligado? Tem até a camisa que o Pelé, o Zagallo mandou pra mim, que ele me deu. E aí eu acho que eu vou até jogo com a camisa sem nada. Aí. Zagallo mesmo? Zagallo mesmo. Tá mostrando aqui as coisas do que ele ganhou, foi campeão. Do nada, olha aqui, velho. Que isso, velho? Que zorra é essa, Mas o mano? Labubu, pô. Falando nisso agora, você viu que a gente tava olhando a abertura da Copa, pareceu um Labubu lá. Olha o Labubu conversando, aí a galera, oxi, Labubu do nada, eu nem sei o que eles estão fazendo, se é patrocinador.